boa noite a todos, meus amigos. Inicia agora mais um podcast das Águias. E hoje tá pesado, hein? O convidado hoje, cê é louco. Você que é do segmento de plano de saúde, você cliente, é pra todo mundo, direitos e deveres. E hoje você vai esclarecer e tirar todas as dúvidas. Eu sou o Eda, um dos anfitriões, e agora vou passar a bola pro meu parceiro rabiscante, cachorro belga monstruoso. Vai! E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Wagner Miramontes e vamos começar, hein, Eda? Hoje o negócio aqui, o chicote vai estralar. Eu vou só ler o tema hoje do nosso podcast. Judicialização. Já ouviu essa palavra, Eda? Você erra. Você gaguejou. Dá uma travadinha, né? Trava-língua essa palavra. Você deu uma atrapalhadinha, mas você pode. Gente, hoje nós vamos conversar sobre jurisprudência, jurisdição, todos esses negócios aí que eu não entendo muito bem. Ixi, vamos saber hoje. E aí, Tiagão? Hoje tá pesado. Meus amigos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de dividir a bancada aqui com vocês. Hoje é um prazer, acho que para você que é nosso cliente, nossa audiência e você corretor, ter bastante conhecimento sobre direito de saúde. Então, recebemos aqui hoje, com muito prazer, vai trazer bastante informação para você, Rafael Roba, da Avelina Silva Advogados. Fica à vontade. Obrigado pela participação e pela disponibilidade conosco. Espero que a gente possa agregar bastante valor para quem nos assiste. Muito obrigado. Bom, boa noite primeiro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Wagner, Eda. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre conversar sobre o direito à saúde, né? Conversar sobre um tema que eu sou particularmente apaixonado. Então, enfim, espero contribuir, espero esclarecer dúvidas. Os coletivos são uma grande tensão para o mercado. E precisa de uma atenção por parte dos clientes. É verdade. O plano coletivo, como ele é menos regulamentado, então ele acaba tendo mais lacunas, mais questões que são regulamentadas entre as partes pelo contrato, mas a gente sabe que o consumidor tem pouca negociação com relação a essas cláusulas contratuais, né? Mesmo as empresas. Quando a gente fala em empresas, a gente tem uma quantidade muito grande de empresas que são pequenas empresas, né? Se não me engano, são 6,5 milhões de beneficiários que estão nesses planos PMEs, com até 29 vidas, que são planos que perante a operadora praticamente não tem poder de negociação. Então, são cláusulas contratuais inseridas pela operadora, que a empresa ou o beneficiário ali individualmente não consegue discutir, questionar, alterar essas cláusulas contratuais, e esse problema vai surgindo na execução do contrato, né? Quando a pessoa já está lá usando o plano, e aí vai ser surpreendida com uma cláusula que ou estipula um reajuste enfim, unilateral, aberto, né? ou aberto. Permite uma negativa de tratamento, ou impõe uma multa contratual, e isso acaba indo para o judiciário, né? Então, essas lacunas que existem na regulamentação dos planos coletivos é um dos problemas, uma das questões que acaba levando o consumidor para a justiça. Doutor, eu trouxe mais ou menos 200 perguntas para serem feitas hoje, que não dá para fazer o parte 2 do programa. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu sei que o mestrado ele dá todo um trabalho, né? Porque é um trabalho, né? É um trabalho bem complexo. E qual foi a maior dificuldade que você teve nesse mestrado? Então, assim, eu estou dentro de... O meu mestrado eu fiz na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Medicina Preventiva, dentro de uma linha de política e gestão de sistemas de saúde, né? Então, existe um professor que estuda judicialização dentro desse departamento, o professor Mário Schaeffer, que foi meu orientador do mestrado e é meu orientador atualmente no doutorado. E essa pesquisa, ela surgiu de uma pesquisa que envolvia um grupo, né, um grupo de estudos que existe até hoje, é o grupo de estudos de plano de saúde da USP. A gente tem lá vários pesquisadores que se dedicam ao estudo dos planos de saúde. A partir do empenho desse grupo de estudos é que a gente conseguiu fazer a leitura dessas decisões judiciais, tá? A parte de campo, né, a parte de pesquisa de campo foi o que mais deu trabalho, não tenha dúvida, porque assim, essa análise foi feita individualmente, cada decisão, e para cada decisão a gente preencheu um formulário. Então, você imagina, o grupo de pesquisa
leu 4.060 e poucas decisões, se não me engano, 4.064 decisões, e para cada decisão que a gente leu, a gente preencheu um formulário para formar um banco de dados com diversas informações. E depois essas informações foram transformadas, né, em gráficos, em dados que a gente conseguiu tabular. E em cima disso a gente passa a fazer um estudo, uma análise, uma discussão, que aí, enfim, a gente chega a algumas conclusões. Mas, assim, a parte mais trabalhosa do mestrado, sem dúvida, foi essa parte de campo de leitura de decisões judiciais, que envolveu um esforço aí muito grande do grupo de pesquisa. Você sabe que eu queria que tivesse dado uma focada no Eda, que o Eda abriu o livro de um jeito que faltou ficar trocando óculos, igual a Maria Gabriela fazia. Ele deu um de estudioso. Olha o estilão dele, ó. É que o pai é desenrolado, né? É pra dar Se corte. fosse advogado... Não, pior sabe o que é? Que ele tava com o livro assim, ó. É que não pegou de cabeça pra baixo. Um abraço. Mas tudo bem. Aí você tá na resenha. E você quer zoar o nome do doutor e você tá de cabeça pra baixo lendo o livro? Quer zoar o nome do doutor? Não, seguinte. Você vai ser... Bom, você já sabe que ele já... Vamos aproveitar o conhecimento e para de brincadeira. Vamos. Doutor, tem vários temas aqui do próprio Tem um monte de livro coisa dele, aí, velho. tem um Tá monte de muito coisa. bacana. a ANS, ela esteve muito Funcionamento. junto do seu mestrado? Ela tinha uma coligação ali no seu projeto? Ou a ANS, ela não... Não, na verdade, assim, essa pesquisa, né, ela foi financiada pela OPAS na época em que ela foi feita. Então, ela foi um estudo encomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde. E a ANS, ela obviamente deve já ter utilizado e vai utilizar esse material, né? Então, é um material importante. Pode ajudar ela também Pode em algumas auxiliar, decisões. exatamente. Mas a ANS, no meu mestrado, ela foi mais um objeto de estudo, né? Do que efetivamente uma parceria. Porque ela tem Então, todo o material também, né? Jurídico. Exatamente. E quando a gente olha a judicialização ela é sempre consequência de algo que não funcionou antes, né? Então as pessoas vão para a justiça porque alguma coisa não funcionou antes dela chegar ao judiciário. Então a gente sempre trata a judicialização como um sintoma. E a ideia de olhar a judicialização é justamente para, a partir da judicialização, entender quais são as falhas regulatórias. Né? E isso, consequentemente, vai gerar algumas sugestões e críticas ao trabalho da ANS, à regulamentação da ANS. Porque às vezes eu percebo que a ANS, o cliente está com o problema e ele procura a agência nacional, que é uma agência fiscalizatória e ajuda na organização da saúde suplementar, também. reguladora, essa palavra, reguladora da saúde suplementar, mas não consegue muita solução. Eu percebi que de uns anos para cá está mais difícil para resolver algumas coisas dentro da ANS. Assim, a ANS ela tem essa ferramenta de reclamação, né, esse canal de comunicação, as NIPs. Elas, para algumas questões, elas até funcionam bem. O que seria NIPs? A galera que tá assistindo? Porque eu gosto que traduz, porque... Né? Não, é importante. A NIP é notificação, de intermediação prévia. Se não me engano, é isso. O que acontece? A pessoa que tem algum problema com o plano de saúde, ela faz uma reclamação perante a ANS, a ANS notifica a operadora, e a operadora tem, para casos que não são urgência ou emergência, a operadora tem até 10 dias úteis para se explicar, né, por que ela fez aquela negativa, ou por que ela aplicou um reajuste. Ela vai ter que explicar o motivo da sua conduta. A partir daí, ou o problema se soluciona, ou ele pode virar um processo administrativo e a ANS vai apurar se teve alguma falha que pode ensejar uma punição, uma multa, alguma coisa nesse sentido. E esse índice de reclamações feitas, né, por meio dessa NIP, também serve de base para a ANS fazer a suspensão de venda dos planos. Né? Então, aquelas suspensões que acontecem, um dos indicadores é o volume de NIPs que são abertos contra as operadoras. Tá? Então, assim, como pode gerar uma consequência grave para a operadora, então as operadoras levam as NIPs a sério. Então, muitas situações até se resolvem por lá. Mas tem questões que as operadoras insistem em manter, mesmo com NIP. Eles pagam o preço, né? E aí esse consumidor não tem muita opção, porque a ANS ela não tem como obrigar a operadora de plano de saúde a fazer algo. Né? Só quem tem esse poder é o Poder Judiciário.
né? Então, assim, mesmo que a operadora reconheça a falha perante a ANS e ainda assim não cumpra a obrigação dela, o consumidor vai precisar ir para a justiça, porque só o judiciário que vai dar uma ordem contra a operadora e pode ser por meio de uma liminar tomar medidas para exigir que essa obrigação seja cumprida, né? Que pode ser multa, pode ser prisão do diretor da operadora, caso ele descumpra a ordem judicial, né? Pode ser penhora em conta. Então, quer dizer, o judiciário tem meios para fazer a ordem ser cumprida, coisa que a ANS não tem. Então, muitas vezes o consumidor acaba realmente tendo que ir para a justiça, porque o problema dele não foi solucionado na ANS. E na semana passada, até um dado interessante, a ANS divulgou um painel com os dados das ouvidorias das operadoras, né? Então a ANS passou a monitorar as ouvidorias das operadoras e divulgou esse painel, o resultado desse monitoramento que foi feito. E uma coisa que me chamou a atenção é que só 26% das reclamações feitas nas ouvidorias das operadoras são solucionadas pelas operadoras, né? Então o consumidor ele tem muita dificuldade de resolver o problema dele com a operadora, né? Ele busca até a operadora, mas ele não consegue resolver o problema dele. Ele vai na ANS, algumas coisas se resolvem pela ANS e outras ele não consegue resolver. Aí a saída dele acaba sendo o judiciário. Faz com que em vários momentos ele não tenta mais esse acesso com a operadora ou a NIP com a ANS, já pula todo esse cenário, que o cenário ideal, recomendando para o cliente, é que ele procure a operadora, não deu certo ele procure a ANS, não deu certo ele vai para o jurídico. Mas ele pula todo esse processo e vai direto para o jurídico porque ele já entende que os processos não funcionam. E assim, esse processo faz sentido para quem não tem uma urgência na mão, né? Sim. Porque assim, aquele beneficiário que precisa de um tratamento, uma cirurgia urgente, uma quimioterapia, uma radioterapia, ele não vai ter como esperar 10 dias para a ouvidoria responder, depois mais 10 dias para a ANS responder. Ele acaba indo para o judiciário. E o judiciário tem dado respostas muito rápidas para o consumidor, né? E muito efetivas. Vida, né? A favor da vida, né? Você está precisando muito ali, risco de vida. Eu tive, por exemplo, na sexta-feira passada, 2 situações urgentes que nós ingressamos com a ação na sexta-feira e na própria sexta-feira a liminar saiu, né? E a ordem judicial foi entregue para a operadora também na própria sexta-feira. Então, quer dizer, é muito rápido, muito efetivo, o judiciário é muito atento a essas questões, né? Falando de urgência e emergência, geralmente demanda o quê? 48 horas? Olha, depende, sim. Nós temos, por exemplo, situações de tratamentos que precisam ser feitos. Às vezes, no mesmo dia, a gente entra com a ação e tem uma resposta da justiça, né? Situações que tem um prazo um pouco maior, às vezes leva 2, 3 dias. Em média, o judiciário leva em torno de 2, 3 dias para analisar uma liminar, um pedido de liminar, né? Então, a resposta é muito rápida. Galerinha, olha só. Vital Health Corretora, a Viviane, mandou boa noite, Wagner. Poxa, boa noite, Wagner e anfitriões. E o nosso convidado, o doutor. Quem falou? A Vital Vivi. Health, a Vivi. Mas não é a Viviana Cleto. Eu vou chegar na Viviana Cleto. Diego, boa noite. Emerson Fernandes, boa noite, pessoal. Paulo Celso, boa noite, pessoal. Temos pessoas aqui, ó. Tem um rapaz aqui que é de Brasília. Onde está aqui? É o Emerson? Marcelo, que é de Brasília? Uhum. Que ele mandou direto de Brasília. E hoje o Pix ele falou que vai para lá, viu? Viviane Franco Anacleto. A Vivi é a nossa mascote, né? Tá sempre com a gente, sempre interagindo. E falou que hoje vai acertar o quiz, hein? Vai ganhar dinheiro. Vivi, vai ganhar o 100 ou vai deixar eu mandar para Brasília? Mas você vai ver a resposta pela eternidade, B2 Score ou... O Marcelo Reis, que falou que é de Brasília, né? União Administradora em Distrito Federal. O Emerson Fernandes falou, Rafael Roba, entende muito do assunto. O Edson Martins falou muito conteúdo hoje, é verdade isso? Minha esposa mandou boa noite, gata. Ela mandou boa noite, águias. Bom, gente, eu pedi perguntas, por quê? Sua esposa é a Cíntia? Não, minha esposa é Moara Miramontes. Eu sei, tô só zoando. Fica aí. A Cíntia já zoou eu aqui, ó. Wagner com bombom taurino, muito comilão. Aí isso na quebrada é pras ideias, hein? Eu tenho que chamar o doutor pra... E sabe quem tá na área lá? O Estrasdas tá na área. Paulo Cécio de Goiânia. Caraca, nosso
Nosso podcast tá indo longe, hein? Graças a Deus. Olha só, Brasília, Goiânia. Vocês que aí, ó, clientes e corretor, fiquem ligados, que aqui é o terror das operadoras. Jennifer Ben, boa noite, cunhada. Cunhada, você se cuida, hein, mano. Doutor. Fica zoando o barraco. Quem? Ó, olha só. Quais são as denúncias mais recorrentes dos seus clientes, assim? O que mais acontece, assim, que você fala, meu, batata sempre tem esse tipo de reclamação. Internação, descredenciamento, o que mais, assim? Então, assim, na verdade, a negativa de tratamento em geral é o principal assunto que vai para a justiça, né? O segundo é reajuste. Então, quer dizer, a gente tem tratamento e reajuste como os dois principais temas. Depois vem uma série de outros assuntos, com uma quantidade um pouco menor na justiça, mas que estão presentes também, né? Questão de portabilidade, questão de manutenção de aposentado, artigo 31, o custo desse aposentado, enfim, multas contratuais. Então, são outros assuntos que também são muito recorrentes, mas os principais têm sido negativas de tratamento e reajustes. Dentre as negativas de tratamento, a grande maioria é por não estar no rol da ANS, né? Então, uma das perguntas que eu ia colocar sobre o rol. Acho que é interessante a galera saber de quanto em quanto tempo existe uma atualização do rol e o que isso influencia. E se não tiver no rol, porque tem muitas doenças. Hoje em dia a gente está passando por esse processo de algo que não existia. Não existia essa doença. Covid, por exemplo? Covid não existia. Sim. O rol, na verdade, ele não fala de doenças, ele fala de procedimentos, né? Então, assim, o que a Lei 9656, a Lei dos Planos de Saúde, diz é que todas as doenças listadas lá no CID-10, né, na Classificação Internacional de Doenças da OMS, elas obrigatoriamente têm que ter cobertura pelo plano de saúde. Mesmo que não esteja no rol? O rol não trata de doenças, não, né? Sim. Eu estou rebatendo isso porque, às vezes, quem está lá do outro lado não entende muito bem o que é o rol e o que é a OMS. Então, são duas coisas distintas. São coisas distintas. E a OMS ela tem muito mais doença do que o rol. A OMS, ela classifica todas as doenças, né? Mundiais, né? Isso, exatamente. Por meio dessa classificação internacional de doenças. E a Lei dos Planos de Saúde adotou essa classificação como a referência de doenças que devem ser cobertas pelos planos de saúde. Então, as doenças que estão lá nessa classificação da OMS, obrigatoriamente têm que ser cobertas pelo plano. Os procedimentos que vão ser realizados para o tratamento dessas doenças é que estão no rol. Tá? Então, o rol ele vai trazer quais os procedimentos que têm a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Acontece que assim, a gente está num momento de discussão de qual é a extensão desse rol, né? Se ele é exemplificativo, se ele traz exemplos de doenças que devem ser cobertas ou se ele é taxativo. Ou seja, o plano só tem que cobrir o que está no rol, o que não está no rol não deve cobrir. Porque a gente acha que é assim, a gente acha que tem que estar no rol. Às vezes a pessoa pergunta pra mim, eu vou lá no hall da ANS, olho, tá no hall. Já é uma crença nossa, né? A gente é treinado assim. A gente teve um debate recente de hall, que foi, se não me engano, uma medicação de câncer, mas medicação, aquela que é em casa. Nós tivemos no STJ, você disse? No STJ nós estamos tendo uma discussão de hall, que não acabou ainda, e aí teve uma discussão, não sei se é essa que você está comentando, sobre a cobertura de um medicamento que não tem registro na Anvisa, que é uma outra situação. Que é para tratamento de câncer. Era para tratamento de câncer. Tratamento de câncer de pulmão, se não me engano. Deve ser o Vioral? É comprimido Vioral? Vioral. Eu falo dessa daqui a pouquinho, tá? Então, assim, qual que é a discussão hoje sobre o rol? O STJ, inclusive, está discutindo esse tema no momento, está suspenso porque uma das ministras pediu vista desse processo, está analisando o processo, mas é um tema que vai ser enfrentado pela STJ em breve. Tá? O STJ tem duas turmas que julgam questões de plano de saúde, a terceira e a quarta turma. O rol sempre foi visto pelo Poder Judiciário como exemplificativo, ou seja, o plano de saúde é um rol que exemplifica, é um rol de cobertura mínima obrigatória, mas o plano de saúde tem a obrigação de cobrir aquilo que não está no rol, mas que o médico indicou e justificou a sua indicação.
De maneira um pouco mais recente, a 4ª turma do STJ, né, que é uma das turmas que julgam o plano de saúde, passou a entender que o rol não era mais exemplificativo, ele era taxativo. E aí passou a ter uma divergência entre as duas turmas. Então a 4ª turma entendendo que o plano de saúde só deveria cobrir o que está no rol, e a 3ª turma dizendo que o rol era só um exemplo, era só uma cobertura básica. Tá? Aí se perdeu. Isso. Aí, por conta disso, em um dos processos que existe essa discussão, foi selecionado para ser julgado pela 2ª sessão, que reúne as duas turmas, para unificar a decisão. E aí um ministro, que é o da 4ª turma, o ministro Luiz Felipe Salomão, acabou reafirmando o entendimento que ele já tinha de que o rol é taxativo, mas já tem uma outra ministra que pediu vista e que deve votar em breve, que o entendimento dela, até os últimos processos que foram julgados, é de que o rol ele é exemplificativo. Tá? Então essa é a discussão que está no judiciário. Em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo tem um entendimento já há muito tempo, bem pacificado, inclusive com súmula, de que o rol ele é exemplificativo. Não significa que não estar no rol não deva ser coberto. Né? O plano de saúde até tem mesmo que cobrir. porque acrescenta muita doença, às vezes nem está lá no rol ainda, né? Isso. E muito medicamento que chega, é muita doença que muda o tratamento, muda o formato. Né? Exatamente. E no meio de tudo isso, a ANS ela fez uma reformulação com relação à regulamentação da atualização do rol. Né? Então, ela editou uma nova resolução normativa, mudando a forma de atualização do rol. Né? Então, agora o rol ele passa a ser atualizado de 6 em 6 meses, mas ela incluiu na resolução que o rol é taxativo. Né? Algo que nunca esteve nas resoluções dela. As resoluções anteriores da ANS sempre disseram que o rol é uma referência básica, é um rol de cobertura mínima obrigatória. Agora a ANS passa a dizer que o rol é taxativo. Então, assim, fica um pouco... esse debate fica um pouco agora sem referência, porque o judiciário ainda está discutindo isso, a ANS muda o seu posicionamento. A própria lei que criou a ANS, a Lei 9961, ela diz que a ANS tem competência para criar o rol que serve como uma referência básica. Então já tem muita gente dizendo, principalmente especialistas no direito, de que a ANS não teria competência para dizer que o rol é taxativo. Né? Porque a própria lei que cria a ANS diz que a competência dela é criar um rol de cobertura básica, e então não poderia limitar a cobertura dos planos SOL que está no rol. Mas, enfim, a discussão... Muitas interpretações, né? A discussão na verdade, a lei é cheia tá, de interpretação. Né? Então, a gente está num momento que a discussão está acontecendo, a gente ainda não tem uma decisão efetiva sobre isso, né? Mas o que a gente percebe é que os planos continuam utilizando o rol como taxativo, continuam negando tratamentos que não estão no rol, e as pessoas que têm ido para a justiça, na grande maioria, têm tido decisões favoráveis, porque a decisão que se iniciou no STJ de que o rol é taxativo ainda não ganhou força suficiente para mudar a jurisprudência. Né? Doutor, eu já sabia que ia ter essa pergunta, e é uma pergunta que não quer calar. Primeiramente, o Edu, da MCM Produções, está pedindo um abraço. Então, Edu, um abraço. Era para você estar aqui com a gente. Ele fica nos bastidores. Um abraço de urso. Um abraço do Eder. Aqui, galera, fica um pessoal nos bastidores e quando eles não estão aqui, eles sentem saudade da gente. Fica pedindo abraço. O Japa é assim também, né, Japa? Hoje tem comida nordestina, japonês. O japonês vai voltar pro Grajaú. É verdade, tem que ir lá servir o Japa. E o Emerson Fernandes... Fica tranquilo que nada vai acontecer com você. O Emerson Fernandes ele fez uma pergunta assim, ó. Doutor, poderia falar sobre o cancelamento do plano por parte das operadoras contra MEIs e planos coletivos em geral? Porque, doutor, o cancelamento para nós, para quem está lá assistindo a gente, um corretor leigo que está assistindo a gente, que talvez não conheça muito sobre a lei... quando o cliente manda a carta de cancelamento, tem que esperar 60 dias, porque a operadora estipula na proposta que ele tem que cumprir um aviso prévio de 60 dias, que são 2 meses. Né? Então, durante 2 meses, o cliente, gostando ou não daquele plano, ele tem que manter, gostando ou não do aumento, ele tem que manter, porque está no contrato. E as pessoas se sentem, às vezes, lesadas por isso. Acho que a questão
já se entende-se que essa é uma cláusula já abusiva? Na verdade, assim, quando o consumidor, quando a empresa quer cancelar o contrato, normalmente tem lá na cláusula que ela tem que obedecer aqueles 60 dias de aviso prévio. Essa exigência de 60 dias de aviso prévio, ela foi declarada como uma exigência abusiva por uma ação civil pública. Uma ação civil pública que foi movida pelo PROCON do Rio de Janeiro isso aí. contra a ANS, que declarou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da RN 195, né, que permitia a exigência desses 60 dias de aviso prévio e multa em caso de cancelamento nos primeiros 12 meses. Tá? Então, o que essa decisão diz? Além dela declarar a nulidade desse dispositivo da resolução normativa, ela diz que, por consequência, o consumidor tem o direito de cancelar o plano sem ter que obedecer os 60 dias de aviso prévio e sem ter que pagar multa em razão do cancelamento nesses primeiros 12 meses. As operadoras não têm cumprido isso, né? Quando o consumidor questiona isso perante a operadora alega que está no contrato. A ANS também não tem interferido nesse tipo de prática das operadoras. E essa é uma situação que tem levado muita gente para a justiça, né? Muitas empresas, principalmente as empresas menores, que acabam sendo muito impactadas, né, com esses reajustes. E o judiciário tem aplicado exatamente o que foi fixado naquela ação civil pública. Né? A empresa não tem a obrigação de cobrir os 60 dias de aviso prévio e ela pode cancelar o plano sem multa, mesmo cancelando nos primeiros 12 meses. Independente do motivo? Independente do motivo. Tá? Agora, você acredita que a pandemia, só uma colocação sobre isso, a pandemia deve ter gerado um grande volume de pessoas querendo cancelar por causa da dificuldade financeira que muitas empresas acabaram passando e não conseguiram. É diferente, Thiago, daquela situação que a empresa fica inadimplente com o plano, tá? E aí eu já ouvi muito cliente me procurar e falar assim, poxa, o corretor falou para eu deixar de pagar que cancela. Cancela, mas depois vem ação de cobrança, te cobrando esses mensais. Não cancela, na verdade, né? Ainda suja o nome. Com dívida. Ainda suja o nome. Então, esse é um grande erro. A gente ainda vê isso acontecendo, né? Esse tipo de orientação está errado. Se o cliente não tem condições mais de pagar, ou se ele não quer mais ficar no plano, ele tem que encaminhar uma carta e pedir o cancelamento da operadora. Mesmo que depois ele tenha que sair brigar. aquele protocolo para poder justificar. Exatamente. Mesmo que depois ele queira brigar para não cumprir os 60 dias de aviso prévio, mas ele precisa pedir o cancelamento. Lembrando que se ele pediu ação, se ele entrou com ação, ele não pode usar, não é isso, doutor? Isso, ele não pode usar. Pediu cancelamento, eu entrei com ação, não posso utilizar aquele... Não tá de má fé, né? Exatamente. Paga 100% integral. Exatamente. Porque a ideia é que ele quer sair de imediato porque ele não vai mais usar o plano. Se ele usar o plano, aí de fato ele vai ter que cumprir os 60 dias de aviso prévio. Né? A contraprestação vai ser devida. Beleza, sou uma empresa. Aí eu queria cancelar, por exemplo, foi um reajuste absurdo devido à pandemia e não consegui pagar, mandei um monte de gente embora. Enfim, beleza. Aí eu solicito cancelamento, só que eu não pago. Digamos que a operadora coloca minha empresa no pau, minha empresa vai pro Serasa. Isso cabe para mim, devido a essa situação que você está mencionando, está acontecendo muito, hein? Danos morais e materiais? Olha, até tem fundamento para pedir. Mas o judiciário dificilmente tem concedido danos morais nessas situações. Tá? Mesmo eu ganhando a causa de cancelamento depois? Você pode até pedir, mas eu te diria que a chance de ganhar danos morais já é uma chance menor. Né? Aí o seu risco é maior. Agora, reconhecer que você não deveria cumprir os 60 dias de aviso prévio, isso o judiciário tem reconhecido. Né? Exceto a hipótese que o cliente fique inadimplente e depois de 60 dias a operadora cancela. Aí ele ficou inadimplente, a operadora vai poder cancelar, vai poder cobrar aqueles 60 dias que ele não pagou, até porque a operadora nem tinha ciência de que a pessoa queria cancelar o plano. Né? Agora, voltando à pergunta do Emerson, eu acho que talvez também ele esteja querendo saber quando a operadora cancela o plano de maneira imotivada. Né? E acontece muito. Principalmente em planos pequenos. Nesse caso, o STJ ele já tem uma jurisprudência bem firmada nesse sentido, de que planos com até 29 vidas, os planos PMEs, eles só podem ser cancelados pela operadora se tiver um justo motivo.
Tá? Se tiver uma inadimplência, uma fraude, eles precisam justificar a rescisão. A rescisão imotivada para esses planos com poucas vidas, o judiciário tem reconhecido como uma prática abusiva. Tá? Então, legal essa informação. Doutor, e quando eu estou na frente do meu cliente e o contrato, lógico, o corretor mais antigo entende bem das cláusulas e tudo mais, mas muita leitura é uma leitura que não é para leigo. E nós entregamos o contrato para o cliente assinar. Ele assinou e enviamos para a operadora. Depois o cliente fala, por exemplo, que ele não sabia que tinha um aviso prévio de 2 meses. Qual que é a nossa responsabilidade perante a isso, pensando que o cliente leu e assinou o contrato? Não, assim, a partir do momento que ele lê e assina, em tese ele está anuindo com aquilo. A questão é que o Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor peça judicialmente a revisão de cláusulas contratuais quando elas causam desequilíbrio, onerosidade excessiva, quando representa uma prática abusiva, né? Então, assim, por mais que o consumidor tenha sido informado, esclarecido, saiba de tudo que está no contrato, se ele discordar, ele vai conseguir, perante a operadora, mudar aquela cláusula? Dificilmente não. Né? A não ser que seja uma grande empresa, com milhares de vidas. Pelo menos até hoje talvez, eu não vi mudarem. Porque você imagina quantas pessoas reclamam do cancelamento, ou quantas pessoas reclamam da vigência de 1 ano, porque é obrigado a ficar 12 meses no plano. Não consegue. Então, e assim, a maioria das cláusulas, você também não entende muito bem a extensão dela. Você vai entender quando você enfrenta o problema. Né? Lendo a cláusula, às vezes você fala, não entendi direito a situação, mas acho que não vai acontecer comigo. Dali a pouco você se depara com ela, porque a interpretação que a operadora dá para aquela cláusula é diferente da que você entendeu. Né? Então, assim, pode acontecer também essa diferença na interpretação. Mas eu acho que tudo isso vai ser analisado, né? A abusividade da cláusula vai ser analisada conforme o contexto. Então, o juiz, quando ele analisa uma ação judicial e a abusividade de uma cláusula, ele vai ver, primeiro, se o consumidor está sendo alvo aí de uma onerosidade excessiva, de uma prática abusiva, né? Se ele está sendo, de fato, se aquilo está gerando um desequilíbrio. Né? Na verdade, a minha pergunta é por quê? Tem uma corretora que eu conheço que ela estava comentando, né? Porque a gente acaba entre corretores vão comentando sobre alguns assuntos. Então, por exemplo, ela ajudou um cliente a fazer um contrato, ela fez as orientações básicas e no contrato tem uma ressalva que fala que estou ciente que que recebi e li as considerações gerais. É que contra-se no site tal, em algumas propostas vem descrito desta forma. E o cliente não ficou satisfeito com o plano depois de 5 meses no plano, só que ele tem que cumprir 12 meses, senão ele tem uma multa contratual. E ele falou para a corretora, vou te processar porque eu não me lembro de você ter falado dos 12 meses. Ela falou, mas eu falei e ainda consta no contrato. Lembra quando a gente conversou tal? E consta no contrato, você assinou o contrato sabendo que tinha essa informação. Então, ele pode processar a corretora, quer dizer, ele pode. A causa é ganha quando ele processa a corretora e... aí vai depender se de fato ficar demonstrado que o corretor influenciou na assinatura, que o corretor deu uma informação equivocada. Aí vai precisar analisar o caso específico, né? Tem que ter documento, falas. Exatamente. Porque, mas às vezes, é por isso que foi interessante, eu quis perguntar isso, só para a gente ter uma noção, mas, por exemplo, eu conversei isso com ela, falou, Wagner, troquei meu celular, tive um backup rompido, então não peguei todas as informações e a minha conversa com ele foi uma das conversas que eu perdi, porque é um contrato mais novo. Conversas mais antigas salvou, conversas mais novas não salvaram. E aí a minha pergunta na verdade o corretor ele está protegido pelo contrato, pela assinatura do contrato? E você já respondeu que pela defesa do consumidor não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, assim, perante a SUSEP, o corretor ele representa o segurado. Né? A legislação da SUSEP diz que o corretor está representando o segurado perante a operadora. Mas, na prática, o que a gente vê é o contrário, né? É o corretor representando muitas vezes a operadora e esquecendo muitas vezes o cliente, deixando o consumidor de lado. Então, assim, no judiciário, a parte mais vulnerável é sempre o consumidor, né? Porque é isso que diz a legislação. O consumidor ele é a parte mais vulnerável da relação. E dependendo da situação,
o judiciário pode entender que o corretor ele faz parte da cadeia de consumo junto com a operadora, né? E que o corretor estava ali defendendo os interesses da operadora, então sendo um preposto da operadora, e por isso ele pode responder em conjunto. Mas isso tudo vai ter que ser analisado diante da situação fática. Se de fato o corretor teve essa postura, ou se não, se o corretor ele teve a todo momento tentando esclarecer as dúvidas do cliente, deu orientações corretas, enfim, mas por algum motivo o cliente ficou insatisfeito, né? Então, aí vai precisar ver o caso a caso. Mas quando o corretor muitas vezes adota essa postura de ser mais aliado à operadora e não defender os interesses do seu cliente, ele pode correr o risco de responder junto com a operadora. Sim, essa pergunta eu fiz porque, na verdade, é assim, doutor, quando nós estamos fazendo um contrato, você imagina quantas cláusulas tem num contrato. Tem as cláusulas da proposta e tem as cláusulas das condições gerais, que é gigantesca. Às vezes tem condições gerais que tem 40 páginas, 60 páginas, que o cliente nunca vai conseguir ler para assinar o contrato. E o corretor, ele tenta o máximo possível, pelo menos na minha postura, eu acho que na postura dos meninos aqui que eu trabalho perto e vejo, no máximo possível a gente tenta passar o livro para o cliente. Sim. Que é um livro. Porque às vezes o contrato tem 23 páginas só para ele assinar, fora as condições gerais. Né? As condições gerais, eu falei considerações, mas as condições gerais. Então, é difícil você passar todas as informações, é difícil assimilar todas as informações. E assim, o peso do documento é diferente do peso da minha mensagem, porque uma coisa, eu mandei para você uma mensagem: doutor, estou fazendo aqui seu plano e esse plano tem uma vigência de 12 meses, ok? Ou então o senhor assinou lá, esse contrato tem a vigência de 12 meses. O peso e medida é diferente do que eu mandei de mensagem do que está escrito? Na verdade, assim, o que está escrito no contrato, muitas vezes o consumidor nem tem acesso. Se há um link que está não sei aonde, no site não sei das quantas, e às vezes o consumidor assina a proposta dizendo que, olha, se você quiser ler o contrato, está lá nesse link. Nas condições gerais. Qual que é a anuência dele com relação a isso? Né? Pode ser que ele nem tenha acessado, e aí é muito difícil dizer que o consumidor de fato acessou, leu, tirou as dúvidas. Então acho que vai um pouco da postura do corretor, né, de facilitar o acesso a esse material para o consumidor e se colocar à disposição dele para esclarecer as dúvidas. Né? De repente, entrega uma via impressa para o consumidor, diga, olha, está aqui suas condições gerais, vista elas para mim, vamos dar uma... Lê e eu estou à sua disposição para tirar as dúvidas. Né? Então, talvez ser um pouco mais diligente para, se eventualmente o consumidor em algum momento disser que você não fez o seu papel, você poder demonstrar que fez sim, você esteve ali auxiliando ele, tirando dúvidas, à disposição, que ele teve acesso ao material, que você, além do link que a operadora disponibiliza, você também enviou um e-mail para ele com cópia. Exatamente, para demonstrar que você tentou, de toda forma, defender os interesses dele. Se tiver cláusula abusiva nesse contrato, aí quem fez o contrato foi a operadora, não foi o corretor, né? E aí o consumidor vai precisar discutir isso com a operadora. Agora é diferente uma situação daquele corretor que muitas vezes está dentro do banco que é o dono do plano de saúde, né? Que muitas vezes tem um guichezinho dentro do... Né, com o nome da operadora. Do banco, de uma empresa, do banco, ou no shopping, igual aquele. O cartão dele tem o emblema da operadora. Né? Então, assim, aí a situação é um pouco mais complicada, porque ele está se colocando como um representante da operadora ali. Né? E aí, se tiver alguma situação que prejudique ele, que eventualmente demonstre que ele não teve ciência disso no momento da contratação, aí o corretor, por conta dessa aparência que ele demonstrou para o consumidor, de que ele é um representante da operadora, olha isso, gente. Olha isso. Ele pode responder como uma cadeia de consumo. Fique esperto, hein, vendedor? Contrato o Rafael, pelo menos... Você tem bastante cliente corretor? Corretor, advogado, todos os segmentos. É bom, hein? E eu vou dizer uma coisa, às vezes o contrato de plano de saúde ele não é fácil de ser interpretado, de ser entendido. Acho que nenhum contrato, né, doutor, para falar a verdade. Eu tenho escritórios de advocacia que são meus clientes, que nos contratam para, enfim, às vezes até para analisar o contrato antes deles assinarem, antes deles
assinarem a proposta, justamente porque eles querem entender quais são as pegadinhas que tem nesse contrato que eu não vi, né? Então, às vezes acontece. Eu tenho um escritório de advocacia que não é desse segmento, trabalha com outro segmento, que tem um contrato do plano de saúde, que ele veio conversar comigo. Eu falei, deixa eu dar uma lida no seu contrato. Eu achei uma cláusula lá que colocava ele numa situação extremamente vulnerável, né? Se qualquer cliente dele, se qualquer funcionário dele entrar com uma ação contra a operadora, todo o custo desse processo vai ser cobrado da empresa. E ele não tinha noção de que existia essa cláusula dentro do contrato dele. Então, assim, são coisas que às vezes nem quem é advogado consegue ter ideia do risco, da pegadinha que está sendo colocado ali naquele contrato. O contrato, no geral, a proposta, no geral, né, que normalmente o cliente assina uma proposta, hoje eu percebo que ela está muito mais simples e facilitada do que antigamente. Antigamente era um monte de informações das condições gerais ali e tinha muito mais informações que representavam risco. Hoje está bem simples o contrato, porque quando você contrata um plano de saúde hoje coletivo, você sabe que a sua vigência são 12 meses, normalmente, quando não é um Qualicorp, né, um plano adesão, né, plural, new leader. Então você sabe que tem 12 meses de vigência, que você tem um aviso prévio de 2 meses que pela proposta você tem que cumprir, a não ser que você, exceto que você entre com uma ação, e que tem umas carências ou uma redução de carências se você tem um plano anterior. Né? Que são basicamente isso. Doutor, e sobre as carências? Quais são as maiores dificuldades que você encontra? Tem bastante reclamação? Olha, esse é um problema, né? Porque essa questão da portabilidade, os corretores viram para mim e falaram, Rafael, não quero nem ver portabilidade na minha frente. E o senhor sabe, doutor, que portabilidade... Não existe uma briga com a ANS para que regule a portabilidade por parte do corretor? Que a gente não ganha comissionado. Pode ser. O corretor não ganha nada quando faz portabilidade. Às vezes o cliente te consulta... Eu não sei se seria a ANS, né? Se não seria a SUSEP que deveria atuar nisso. Enfim, precisaria entender um pouco melhor quem teria competência para isso. Para definir. Porque o grande problema é que os corretores não são remunerados quando eles fazem portabilidade. Né? Então, isso não é segredo para ninguém, isso tá aí no mercado, é uma realidade. Agora, o consumidor, por outro lado, muitas vezes ele é induzido a fazer a troca de plano com redução de carência, que não é portabilidade. Sim, é uma liberalidade. Com redução de carência, achando que está fazendo portabilidade. Né? E lá na frente, quando ele precisa de um tratamento, ele é pego de surpresa dizendo, não, você tem carência. E aí ele chega para mim dizendo, Rafael, eu fiz portabilidade. Fez mesmo? Deixa eu olhar. Não foi portabilidade. Né? Uma troca de plano. E aí a gente vê... Eu sempre falo troca de plano. Exatamente. Aí você vê que ele, enfim, trocou de plano com uma redução de carência que a operadora ofereceu, mas ele não fez a portabilidade de carências. Só a portabilidade de carências que garante para ele que ele não vai cumprir novas carências nem cobertura parcial temporária. Se não for isso, ele está sujeito a CPT, ele está sujeito a outras carências. Às vezes na orientação a gente passa para o cliente falar com vários clientes, eu já pedi para falar com a ANS e tudo mais, e mesmo assim até pela ANS, ou então a ANS ela orienta ele no site. Ele vai no site, ele procura lá pelo CPF dele e vê os produtos que disponibilizam. Só que os produtos que disponibilizam lá não tem um corretor para falar para ele, olha, a Uniplan, um exemplo, a Uniplan tal, tem a cobertura tal e o preço é tal. Então ele fica perdido de qualquer forma. Aí ele volta de novo para nós. Aí ele fala, Wagner, olha, entrei em contato com a ANS, eles me deram, só que, gente, desculpa, eu sou um empresário, eu tenho uma corretora autônoma e eu preciso ganhar por isso. E eu não posso cobrar nada desse cliente porque é uma portabilidade. Eu também não posso trabalhar para ele porque é uma portabilidade. E aí entra um grande problema. Porque às vezes ele fala, então, Wagner, me faz a troca de plano que eu não vou ficar procurando portabilidade porque é dificultado. Entendeu? Não, de fato, esse é um problema, né? Muitos casos, a gente acaba fazendo o pedido de portabilidade para o cliente, a gente notifica a operadora, exige a portabilidade, que ela aceite o cliente com a portabilidade. Se ela eventualmente recusa de maneira abusiva, a gente acaba entrando com ação para esse cliente, justamente porque o cliente não consegue fazer isso no mercado. Né? Então, quem acaba fazendo isso para ele acaba sendo o escritório de advocacia. Eu faço, lá a gente vai. Não, eu também faço, mas só que você sabe como que é a dificuldade de fazer. Mas eu acho que o mais importante, assim, independente de fazer ou não fazer, é deixar claro para o cliente o que você está fazendo. Né? E deixar claro que se você está fazendo uma troca de plano com redução de carência, você tem que dizer para o cliente que aquilo não é portabilidade de carência. Tá? Porque essa é uma situação
que se o corretor não deixar claro para ele, o corretor pode responder. Mas você vê que eu já dificuldade, sofri com esse doutor? processo. Eu cliente da carteira, preciso porque passa por um tratamento de câncer, tem que ser por portabilidade. Falei, deixa comigo que eu trato tudo por aqui. Eu assumi uma responsabilidade que eu não deveria. É o mesmo A problema. operadora me travou, gerou cancelamento do cliente, portabilidade, um dos requisitos o plano tem que estar ativo. Não pode estar cancelado. Gerou o cancelamento do cliente, eles não finalizaram o processo. Recusaram a portabilidade, eu tive que entrar com uma ação. Tem algumas situações que as operadoras têm criado resistência, né? Criado dificuldade. Por exemplo, portabilidade para um plano empresarial novo que você está fazendo. E o beneficiário quer entrar nesse plano novo já com portabilidade. E as operadoras dizem que não, que elas só fazem portabilidade para um plano que já exista. Né? Então, isso não está na resolução. Se alguém pegar a resolução 438 e me mostrar onde é que está na resolução, aí eu deixo de defender isso. Mas isso não está na resolução da ANS. A resolução da ANS garante que o beneficiário possa migrar de um plano para outro sem carência e sem cobertura parcial temporária. E não fala se o plano tem que ser novo, se já tem que ser feito o plano. Plano de destino, plano de origem. Outra situação, o beneficiário que está com o plano cancelado, mas se ele estava num plano empresarial, ele tem 60 dias após o cancelamento para poder fazer a portabilidade de carência. Né? Então essa é uma questão que as operadoras também criam resistência. Que a regra diz que ele tem que estar com plano ativo, esses 60 dias que ele tem de direito de uso. Na verdade, assim, um dos requisitos é estar com plano de origem ativo, mas se ele for um plano empresarial, esse requisito não é exigido. Ele pode exercer a portabilidade de carência até 60 dias após o cancelamento do plano. Né? Então, essa é uma regra que as operadoras, por exemplo, né, tá vendo, doutor? fingem que não conhecem. É legal de estar né? conversando com o doutor, porque assim, nós somos corretores, o doutor está lá do outro lado. Sim. Então o cliente pegar chega várias para ele deixas, e apresenta várias informações. E a gente aqui desse lado, porque, doutor, o que está acontecendo? Há 10 anos atrás, o corretor ele era um corretor com pouca informação e estudo. Né? Então o corretor ele era algo bem informal, normalmente não tinha formação, eram pessoas que estavam procurando emprego e falavam, vem aqui, vende plano de saúde. Isso, não sei se 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, na época do EDA. Não estudou, vira quando o EDA começou. Vira corretor, não estudou, vira corretor. Hoje, isso mudou. Hoje tem administrador, tem enfermeiro, tem advogado, tem dentista, trabalhando como corretor. Tem enfermeiro corretor. Então, tem enfermeiro corretor, sabia? Então, mudou bastante. E essas pessoas, elas têm muito mais informação, elas passam as informações mais adequadas ao cliente. Lógico que uma falha pode mudar tudo, né? Principalmente quando é vendas. Porque vendas você está vendendo e um detalhezinho pode fazer com que você tenha o direito de devolver o produto. Só que eu tenho uma dúvida aqui. Acontece muito. Se liga só, Thiago. Doutor, por exemplo, vou fazer um plano coletivo por adesão, uma coletivo por adesão administradora, não CNPJ, vou dar um exemplo. Até com CNPJ também. Que é uma pessoa física por adesão. Por exemplo, eu, EDA, tenho 1,70m e 110 quilos. Certo. Você é Mas, gordinho. se você for olhar minha carteira do SUS, eu nunca tive uma doença de pré-existência. Um exemplo, nunca tive câncer, nunca tive pressão, nada. Então, nada que comprove contra mim que eu tenho uma doença pré-existente. Aí eu vou fazer o plano, acontece muito, doutor. Eu quero saber se você tem cliente dessa forma. Vem aquela famosa assim, recusa técnica, a operadora não me aceita. E o que eu devo fazer nesse momento? E eu falo pro cliente assim, a operadora não aceitou seu plano. Aí eu falo, mas o que aconteceu? Aí eu falo pro cliente, deu recusa técnica. Mas o que é isso? Eles nunca explicam o que é isso. Então eles não aceitam o meu cliente, entende? Isso é seleção de risco, né? Assim, a seleção de risco ela é proibida pela ANS, inclusive. Né? Existe uma súmula normativa 27 que proíbe a seleção de risco pela operadora em qualquer modalidade de plano, e tanto para a empresa como para o beneficiário que tá contratando individualmente. Então é uma prática, a gente não precisa nem ir na legislação do consumidor. Né? A própria ANS tem uma legislação, né? Uma resolução, uma súmula normativa que trata desse assunto e diz que não pode ter seleção de risco. Então, nessa situação, eu acho que assim... Acontece muito, hein, Thiago? Não, pode... Mas a gente fica numa sinuca de bico, nós que somos intermediários do cliente,
Porque até quando tem essa recusa, a operadora não deixa bem claro que foi uma recusa. Isso, fala recusa técnica, só isso. Eles citam falta de interesse comercial. E aí, como que eu defendo o cliente nesse caso? Porque eu sei que foi por causa da doença, ou por causa do peso, ou por causa de qualquer situação específica. Né, essa é uma situação que talvez a NIP, né, perante a ANS, ajude, né, solucione. Porque como é uma regra da própria ANS, que proíbe a seleção de risco, e se a operadora está recusando justamente num caso que tem uma doença pré-existente, né, então assim, está muito evidente que a recusa está sendo pela seleção de risco. E aí a operadora vai ter seus 10 dias úteis para se explicar para a ANS e para dizer se foi ou se não foi seleção de risco. Por exemplo, doutor, eu sou atleta, fisiculturista, dá para perceber. Não tem gordura nenhuma, né? Tá rindo do quê, japonês? O japonês tá dando gargalhada. Dá para perceber que eu sou atleta e eles vão lá e me recusam. Por exemplo, aquilo que eu te falei, não é comprovado nada que eu tenha doença pré-existente. Nunca fui operado... Que o SUS relata tudo isso, né? Que o cara teve no passado. Por isso eu tô falando. E aí eu posso ganhar essa situação, posso brigar e falar, não, eu quero esse plano, doutor. Aí é pela condição física, né? Ele tá usando uma condição física para recusar. O peso e a altura dele. Peso e altura, o que é discriminatório. Porque eu sou atleta, né? Não tem gordura. E esse tipo de recusa por condição física é proibido pela própria lei dos planos de saúde. Nossa, bom saber que acontece muito, velho. Então essa é uma prática abusiva, né? É uma situação aí esse é um tipo de situação que eu acho que talvez pela ANS o consumidor consiga resolver, ou deveria conseguir, porque a própria ANS regulamenta esse tipo de situação. Né? É que na verdade a gente fica no sinuca de bico, porque às vezes a gente até desconfia o motivo, mas nós como representante também da operadora, porque nós somos um intermediador, nós estamos ali do lado do cliente, nós estamos no sinuca de bico. O corretor está numa situação posicionado da pior forma, porque ele tem que defender e ajudar os interesses do cliente, mas ele sabe todas as regras da operadora. Então você imagina quando você fala para mim, Wagner, eu quero fazer um plano e eu tive câncer, eu estou acima do peso, e aí eu já sei na minha cabeça que a recusa técnica é certa. O que eu faço? Porque você quer o plano. E se eu te tratar mal, você vai falar, calma aí, o cara não quer vir fazer o plano, tá com discriminação comigo, eu vou processar esse corretor. Porque um cliente já falou isso para mim. Eu falei, olha, o certo é o senhor procurar diretamente a operadora, a ANS, fazer uma súmula tal. Eu até falei da súmula 21, orientei portabilidade, mas o cliente falou, não, mas meu plano já foi cancelado, eu já entrei em contato, não tenho mais direito e preciso fazer, você não vai me ajudar? Então é uma situação muito complicada. Porque um cliente que aconteceu isso. Porque se o cliente processar a operadora, eu também fico mal visto pela operadora. Entendeu? Como se eu estivesse orientando o cliente. E é tão complicado isso. Quer vir pra cima da gente. Eu não tenho dúvida. Pode falar, você vai responder isso daí, eu quero saber em seguida por que a pessoa física é obrigatória aceitar e depois só o coletivo para adesão e CNPJ que tem isso daí. Porque o corretor ouve falar isso daí. Ah, o pessoa física é obrigatório aceitar. Ou você nunca viu isso aí? Não, sim. Entendeu? Aí só o Todos adesão... são. Então, não, você entende? Não sei essa crença aí, velho. O vendedor tem isso aí, irmão. Aí ele tenta jogar para uma pessoa física e não faz o plano que a gente quer fazer. A súmula normativa 27 da ANS, ela fala em qualquer modalidade de contratação, né? Não tem essa especificação só a pessoa física. Uma questão que deve parecer bastante, e as idades? Que agora passou de 64, trava 64 tudo. Não contrata mais, né? Então é outra prática. A própria lei dos planos de saúde diz, né? Que é vedada a recusa de contratação em razão da idade ou de condição ou de condição física. Tem que ser vereador do plano de saúde. Não vou perder nenhuma venda. Mas olha só, o regramento ele trata dessas situações, né? Se a gente for analisar a legislação, a gente encontra ali a proteção do consumidor. O que falta é fiscalização, é punição, né? Então, assim, é a regulação, é a atuação regulatória da ANS, né? Que precisaria, nessas situações, ser severa, né? Fiscalizar, de fato, punir exemplarmente para a operadora não fazer mais isso. Porque, senão, cria-se no mercado verdades que na verdade, não representam o que a legislação fala. Em nenhum momento a legislação diz que a seleção de risco é proibida só em planos individuais e familiares.
né? Ela fala independente da modalidade de contratação. Então fica a dica, vendedor. É para todas as modalidades. Então tira essa crença que só pessoa física e a gente nos bastidores já cria até o hábito de falar que essa operadora, essa administradora, só quer os saudáveis. Vira crença. Ele só quer uma massa de 25 a 55, que esteja tudo em ordem. Se tiver uma DS lá negativa, ele já trava. Se tiver o IMC alto, ele trava. Eles fazem critérios que travam verdade, a gente. Eles analisam risco num produto que não pode analisar. Porque o seguro no geral você pode analisar risco, né? Então você quer fazer um seguro de vida, mas você teve um infarto, a seguradora pode te recusar. Ela tem uma análise de risco. O carro, vários sinistros e tal, você pode ser até recusado. Agora o saúde, a regra é um pouco diferente. Até por uma questão até principiológica, né? Assim, a gente está... o plano de saúde ele está inserido dentro do nosso sistema de saúde. Então, assim, a gente tem um sistema de saúde que possui 2 subsistemas, o público e o privado, mas que pertence a um único sistema de saúde. E eles precisam contribuir um para o outro, né? Então, assim, o privado ele precisa ser bom para o público, senão não faz sentido a gente ter uma saúde privada, né? O Estado ele deixa, assim, é um setor extremamente incentivado, né? Um setor que tem, para vocês terem ideia, o faturamento dos planos de saúde em 2020 foi de 223 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde de 2020 foi 160 bilhões, aproximadamente. Então, quer dizer, é muito dinheiro na mão das operadoras. Tem um levantamento do IPEA que mostra que em 2018 o Estado deixou de arrecadar como isenção fiscal cerca de 20 bilhões de reais para o mercado de plano de saúde. Então é um mercado extremamente incentivado, né? Que outro mercado que tem um incentivo de 20 bilhões concedido pelo Estado, né? Então, assim, em contrapartida, os planos eles têm que observar os princípios do nosso sistema de saúde, né? De não discriminar, de garantir acesso a tratamento, né? Enfim, de não ter o SUS como um resseguro, porque é isso que parece, né? Parece que o SUS é o resseguro dos planos. É verdade. Né? Então, assim, eu cubro o que está aqui na caixinha, o que está fora é o SUS. Vai lá. Ele é o que? É o resseguro. Não é assim. Então, mas isso depende do avanço das políticas, do avanço do debate. Né? Então, falta ainda muito debate e as políticas de saúde precisam se conversar. Né? Não adianta a gente ter de um lado aqui a ANS fazendo resolução sem olhar para o público, né? E, por outro lado, o público cada vez mais subfinanciado, né? Cada vez mais recebendo demandas que os planos negam. Então, claro que senão a gente não vai ter um sistema de saúde saudável. É não vem ao caso, mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem muita política envolvida e acaba desviando a atenção do que deveria estar rodando de uma forma privada muito mais redonda. É isso que eu ia perguntar para ele, se ele enxerga, se ele vê uma certa politicagem dentro das agências regulamentadoras. Também? Tem estudos. Não vamos entrar nesse debate que aí dá queijinho, viu? Não, segurança aqui, ó. Mas tem aqui, filho, pode vir. Tem estudos muito interessantes de redes de influência dentro da ANS, né? O Rafael tá aqui, o Dr. Rafael defende a gente. Se alguém quiser vem pra cima do Eda agora, vem. Mas, de fato, assim, o que a gente percebe é que as operadoras elas têm um poder de influência dentro da ANS muito mais estruturado e muito mais eficiente do que os consumidores, né? Então, assim, toda resolução normativa que é criada, ela passa por processos de participação social, por exemplo. Né? Meu sócio ele fez o doutorado dele analisando justamente a participação social na ANS e identificou diversas situações que o consumidor ou não consegue participar, ou quando participa, não participa com a mesma qualidade das operadoras. Né? Ele não tem o mesmo conhecimento técnico, ele não tem os mesmos dados que as operadoras têm. Então é uma participação muito mais limitada. Então, assim, obviamente isso influencia na decisão da ANS. Então, e aí é um momento, né? É uma questão que a ANS precisa olhar e criar mecanismo para equilibrar essa participação. Né?
Isso tudo nos leva ao conhecimento. Eu falo que às vezes a participação do público em geral vai gerar conhecimento. Falo que na prática eu passei por uma situação dentro de um hospital que se eu não tivesse o devido conhecimento, eu teria que simplesmente ir para casa com uma recusa de atendimento. Mas como a gente já Que é está crime. Hã? Que é crime. Recusa de atendimento é crime. Na prática, a gente já sabe como que funciona. Eu pedi um auxílio do médico para que ele fizesse uma carta detalhada, falando que era uma situação de urgência e emergência, para que ele enviasse para a operadora esse pedido de internação. Quando ele fez essa carta, laudando, passando as informações detalhadas... Um relatório médico, né? Um relatório médico, aí já veio a segunda informação da operadora com aprovação. Mas num primeiro momento, ela recusou um procedimento que era emergencial e um procedimento que tinha 12 horas para ser feito, senão era sequelas para a vida. Se a pessoa não entrasse naquele procedimento cirúrgico naquela hora, era sequelas para a vida. É seu cliente ou é você? Meu filho. Sério? Ele ia ter sequelas para a vida. Então, eu falei, médico, por favor, me ajuda aqui, doutor. Faz a declaração. Eu faço tudo particular, mas faz a declaração e vamos mandar. Dei a entrada particular. Antes de acabar o procedimento cirúrgico, já veio a notificação da operadora com a aprovação total. E essa é a importância assim, de ter um médico independente, um médico que de fato relata o que o paciente precisa, né? E leva a gente a uma questão importante que precisa ser debatida, né? Que é a verticalização. A verticalização, né? As operadoras de rede própria, os médicos próprios, e aí eles defendem a operadora. Eu não vou laudar aqui urgência e emergência. A pior coisa que eu já ouvi é assim, eu não vou pedir muitos exames porque eu sei que não vão autorizar. Calma aí. O senhor vai pedir o que é necessário. Agora, se é muito ou se é pouco, aí eles têm que pensar lá neles, mas você como médico tem que pedir o necessário. E ele falou isso pra mim, é um comentário infeliz, porque na verdade eu conheço o ramo e conheço a área da saúde. Então não tem isso. No mundo ideal, o médico ele tem que prezar sempre pela autonomia dele, independente de onde ele esteja, ainda que ele esteja num hospital que pertence a uma operadora de plano de saúde, né? Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes a operadora interferindo na conduta do médico, né? Então, essa questão de hospitais, operadoras com rede própria, precisa tomar muito cuidado com esses conflitos de interesse que podem existir. Né? Então é uma questão. Tô com uma dúvida, eu tô com uma cliente que veio de Bragança para fazer exames aqui no Fleury. E ela falou, teve um probleminha com a operadora, só que tinha exames que não era, como é que fala? Pelo hall, como é que vocês estão falando? Não estava previsto no hall? Aí ela falou, nem briguei por esses, paguei no particular. Todos os exames e consultas são obrigatórios mesmo não estando no hall? Essa pergunta é muito importante. Sim. Consulta sem dúvida. Quer fazer um check-up. Todas as consultas elas e exames? Precisam ser cobertas. Os exames tem muita coisa que não está no hall. Muita? Então, o que não está no hall? Como funciona, doutor? O judiciário entende o seguinte, se o médico prescreveu e justificou a necessidade, tem que ser coberto. Tá? Tem que ser coberto. Mesmo não Mas estando aí é no uma hall. pessoa que vai ter que buscar a justiça, porque perante a operadora vai recusar, vai sentar em cima do hall e falar não cobrir, né? Porque os exames é bem caro, aí vão lá e... Então, assim, tem que existir a justificativa do médico, né? E é um paciente que vai precisar questionar judicialmente, porque na justiça, atualmente, o entendimento é que o hall ele é uma referência básica, né? Ele serve para que as operadoras tenham por base os procedimentos que eles vão ter que cobrir para poder precificar e prever risco, mas as coberturas não estão limitadas àquilo desde que justificadas pelo médico. Depois desse podcast, o doutor vai ter vários clientes, hein, velho? Esse corretor, você já que tem. Você que tiver com probleminha, Doutor Rafael. Pensa numa coisa importante. Eita, esse podcast Olha vai só, sair pesado, hein? É assim, ó. Nossa, Nós, corretores, nós passamos por uma situação que é muito parecida, e eu vou te dar um exemplo na sua área. Um cliente te liga e fala, doutor, estou procurando um advogado público e estou com dificuldades, mas falaram que eu tenho esse direito. O senhor me orienta como que eu faço para procurar um advogado público? A portabilidade, ela hoje funciona mais ou menos assim. Aí o senhor orienta. Não, o senhor pode procurar tal fórum, tal. Aí passa
2, 3 horas, ele te liga de novo. Ó, doutor, fui lá, procurei, não achei. O senhor não tem como o senhor me orientar? Mas sem me cobrar nada. Porque eu fiquei sabendo que eu tenho esse direito sem custo. Só que ele não sabe que o senhor é um advogado particular e que o senhor cobra. Porque o cliente também, quando ele liga procura um plano de saúde, ele não sabe que nós, corretores, somos autônomos igual um advogado e que nós trabalhamos e ganhamos um valor conforme o nosso trabalho, né? Conforme nossos contratos. Sim. Então, olha a situação que nós encontramos hoje dentro de uma portabilidade. As operadoras elas não querem pagar a gente. No entanto, nós somos o maior canal de comunicação com o cliente, de intermediadores, porque dificilmente o senhor vai conseguir falar diretamente com uma operadora X, na maioria delas, e fazer um plano de saúde. Eles vão passar por um corretor. Sim. Né? E a gente se encontra, às vezes, nessa situação. Não, é uma situação extremamente delicada. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas eu acho que é uma situação que os corretores acho que precisam ser muito transparentes com o cliente, né? Sim. Às vezes nem o corretor entende muito bem sobre a portabilidade. Porque a portabilidade ela não está bem explanada na nossa área como está na sua área, que é direito da saúde. Até porque o órgão ele não normatiza a redução da carência. Se você entrar na ANS, ele só fala sobre portabilidade, não existe compra de carência. Não. Isso é uma faculdade. A operadora, assim, a legislação, ela diz qual é o período máximo de carência. Mas ela não proíbe a operadora de exigir uma carência menor, né? Então, a operadora que quer competir no mercado... A operadora ela pode, numa portabilidade, colocar uma carência? Não. Na portabilidade jamais. E na súmula 21 pode? Também não. A não ser que o beneficiário ainda esteja cumprindo carência no plano de origem, tá? Então, se for uma situação... se for uma situação que o beneficiário ainda está cumprindo carência no plano de origem, aí no plano de destino ele termina de cumprir a carência. Mas aí não dá para fazer portabilidade, né? Porque não são 2 anos? Porque são 2 anos e CPT são 720 dias. Mas hipótese que o plano é cancelado ou alguma coisa nesse sentido. Houve uma mudança. Ou que ela é dependente, o titular falece, né? Então tem algumas hipóteses que permitem... Que é remissão. Tem algumas hipóteses que permitem que o beneficiário mude de uma operadora para outra, ainda que ele esteja cumprindo carência, ele termina de cumprir a carência no novo plano. Olha que interessante. Não sei Estou com um cliente aqui que ele fez essa pergunta, porque ele tem uma súmula. Deixa eu só completar isso daí que ele falou. A súmula 21, ela é para troca de planos dentro da mesma operadora. Isso, né? Então, o beneficiário que troca de um plano para outro na mesma operadora e as carências que ele já cumpriu no plano de origem não podem ser recontadas no de destino, porque a operadora é a mesma. Ele está falando aqui que a esposa dele está grávida e ele saiu de uma empresa grande e ele pediu a continuidade, a empresa não deu a continuidade, aí ele procurou uma operadora do queijinho para fazer a súmula 21, para fazer a portabilidade. E nessa portabilidade, a mulher dele tem um parto e ele tem alguma coisa, uma cirurgia de coluna, pelo que ele falou aqui. E aí a operadora falou, tá bom, sua mulher vai ganhar pelo plano, pela súmula 21, mas você vai entrar com carência acima de 2 anos para coluna. Pela súmula. Então não fizeram a súmula 21 ela afasta as carências, porque justamente ela diz que... Fizeram súmula. Ele até mandou um áudio aqui, eu vou até ouvir aqui para depois comentar. É porque assim, a lei 9656, ela proíbe a recontagem de carências. E a súmula 21... fosse carência sobre carência, né? Numa renovação, quando você renova, reconta a carência. Então isso é proibido, né? A lei já proíbe a recontagem de carência. A súmula 21 veio para dizer que trocar de um plano para outro dentro da mesma operadora é como se estivesse no mesmo plano, né? Então não pode ter recontagem de carência. Então ela caracterizaria aí uma recontagem de carência. Falou aqui. Ela falou realmente do copia e cola e ela falou que não. Eu acho que o plano dele não tem 2 anos. Por isso que ele. Tá. Então, mas aí ele não cumpre os 2 anos de novo. Ele cumpre cola. só o saldo que falta para completar 2 anos. Exatamente, para completar. A ANS, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas se olhar lá nas carências contratuais que estão protocoladas, é 180 dias para consulta. Para consulta? Para consulta. Urgência, emergência, 24 horas. Consulta, 180 dias. Contratação... A cláusula está lá. Normal, né? Aí imagina se a liberdade que eles dão para as operadoras. Aí eles porque não seria um produto de fácil comercialização. Imagina, daqui 6 meses você pode fazer consulta. Antes, urgência e emergência. Consulta simples. Então,
falta um pouquinho, eu acho, de regulação nessa parte de favorecer o cliente final. Sim. Porque a gente fica numa situação que se eles quiserem recusar, inclusive, um atendimento de consulta, eles podem falar, vai lá na ANS ver quais são as cláusulas contratuais. E assim, até complementando, tem assuntos que são tão recorrentes, né? Estão aí no dia a dia de todo mundo e parece que só a ANS que não vê, né? É a mesma coisa dos reajustes dos planos coletivos. Né? Assim, isso é um problema. Né? Ninguém explica o cálculo. Não, até hoje, nem na justiça. Até hoje ninguém entende. A Queijinho solta lá o reajuste de não sei quantos %. E ela é detentora de quase um monopólio, né? Detentora de Isso vai pegar. 80% Isso do vai mercado. pegar, eu não sei de nada. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra não sei vocês. de nada. A Silvia Pesqueiro, ela entrou aqui, ela falou boa noite. Aí ela falou aqui, ó, mas nós fazemos a ponte. Porém, a resolução final é da ANS, porque na portabilidade tudo é enviado para a ANS e é a ANS que informa qual plano compatível. Ela complementou para poder fazer o plano compatível para poder fazer a portabilidade. Porém, o cliente é orientado a cancelar o plano anterior somente após a conclusão da portabilidade. O Arnaldo de Paula falou, sugira a criação de uma assessoria jurídica dentro das corretoras. Ingrid Roba falou, parabéns a todos, excelente assunto para a discussão. Essa é a minha amada esposa. Alguns anos atrás, as pessoas elas tinham o uso mais erradicado do plano de saúde, né? O uso, por exemplo, check-up, eu comecei a ouvir essa palavra 10 anos para cá. Cuidados e terapias, então tudo isso está crescendo, prevenção, tudo isso está crescendo muito rápido. E quando uma operadora ela faz um cálculo e ela chega num valor pequeno, um plano individual, por exemplo, ela chega num valor pequeno e ela percebe que com aquele valor pequeno, como aconteceu uma boa parte com a Unimed Paulistana, que tinha lá seus 500 mil clientes, mas no entanto o plano, eu me lembro como hoje, para uma criança custava R$120 atendendo grandes hospitais, que na época era um valor que era 3 vezes menor do que um plano de outra operadora parecida. E aí, quando chega no mês de reajuste, você percebe que você está com um rombo gigantesco, mas que a ANS ela só autoriza 8%, 10%. Isso também complica um pouco hoje a saúde suplementar ser individual e conseguir dar um aumento justo em alguns momentos, né? Assim, a gente só não pode esquecer que a ANS ela fixa o reajuste com base nos dados que os próprios planos fornecem, né? Então, eu acho que os planos, então, não estão conseguindo demonstrar a defasagem que eles alegam ter. Tá? Esse reajuste de menos 8 que foi fixado pela ANS para esse ano foi baseado em todos foi baseado em dados fornecidos pelas operadoras. E veja, a Abrange ingressou com uma ação contra a ANS pedindo a revisão desse índice. E a Abrange pediu para não ser menos 8, mas ser menos 6. Quer dizer, nem a Abrange, que representa as operadoras, conseguiu justificar um reajuste que não fosse negativo. Né? Então, quer dizer, o mercado, de fato, precisa então fornecer dados para a ANS que demonstre essa defasagem que eles alegam. Porque senão a ANS vai fixar os dados que ela entende que tem que fixar com base nas informações que ela obtém das operadoras. Mas eu vejo também nos bastidores comentando sobre isso em relação ao respingo que vai vir agora pós-pandemia. Que todo mundo vai utilizar, porque quem tinha que fazer uma cirurgia na pandemia, vai ter que fazer uma cirurgia agora pós-pandemia, né? Pode ter de fato algum tratamento represado. Até acho que esse reajuste negativo pode representar um reajuste um pouco mais alto agora para o ano que vem, né? Mas a ANS vai ter acesso às informações, aos dados para poder fixar esse índice. O grande problema dos reajustes, depois da alteração de metodologia que foi feito pela ANS, eu acho que a ANS agora ela tem dados suficientes, corretos, para fixar o índice necessário para os planos individuais. Tem muitas operadoras, as pequenas principalmente, filantrópicas, que questionam isso, mas para o mercado em geral, assim, principalmente para as grandes operadoras, eu acho que a ANS consegue refletir bem a necessidade. Né? Vídeo que aconteceu agora esse ano, que nem a Abrange conseguiu demonstrar que precisava de um reajuste que não fosse negativo, né? E mesmo assim agora, não foi menos 6, né? Ainda teve umas que chegou a pequeno reajuste, mas teve ainda. Agora, o grande problema dos reajustes, e isso é um descontrole total da ANS,
com relação aos planos coletivos, né? Isso a ANS não tem o menor controle. Passa pela ANS, né? A parte... A única obrigação que a operadora tem é de fornecer para a ANS o índice que foi aplicado. Mas a ANS recebe esses dados e não fiscaliza, não faz uma conferência e nem... É que ela não vai na administradora, né? Ela não é fiscal de administradora. Não, então assim, com relação aos planos coletivos, isso fica a critério da operadora apurar e fixar o índice. E não só a sinistralidade, né? O financeiro também. Porque o VCMH, sim, a gente tem algumas operadoras adotando o VCMH do IES, mas o IES foi criado e é mantido pelas operadoras, né? Então, assim, a gente não está falando de um índice que é isento, que de fato foi apurado por... É neutro, né? Não é um índice neutro. Exatamente. Então, acho que assim, com relação aos planos coletivos, falta muita transparência e falta muita fiscalização da ANS, né? Isso não sou eu que estou falando, isso o Tribunal de Contas da União, inclusive, fez uma auditoria na ANS e tem um relatório de 2018 apontando todas as falhas regulatórias da ANS com relação a reajuste, dentre eles com relação a planos coletivos, mostrando que eles não têm controle nem ferramenta para fiscalizar e apurar nem eventuais abusos que eram possíveis ser identificados na auditoria. E vem muita reclamação lá no escritório, doutor? Muitas. Nesses casos da coletivo por adesão? Tanto coletivo por adesão como os coletivos empresariais. A gente tem muitos casos que a gente questiona o reajuste por sinistralidade e o anual na justiça. Mesmo os casos que vão para a perícia, na maioria deles as operadoras não demonstram de forma clara, transparente e adequada como elas chegaram nos percentuais que foram fixados, né? E o judiciário tem dado respostas muito favoráveis para os consumidores que questionam os reajustes. Falando em pool de empresas, que de 2 até 29, que o reajuste é um só, se não me engano, eu já ouvi o doutor falando sobre isso, que hoje já se entende que os contratos, os PMEs, são familiares, na maioria das vezes. Então está se conseguindo um reajuste de acordo com os planos individuais. Quando o judiciário reconhece a abusividade do reajuste, ele afasta o que foi aplicado e manda aplicar no lugar o índice da ANS, dos individuais e familiares. Mesmo sendo um contrato empresarial. Mesmo sendo um contrato empresarial. Porque aí, reconhecendo que aquele índice foi abusivo, ele precisa encontrar outro como parâmetro, né? E o parâmetro que o judiciário tem é o índice da ANS. Entendeu? O contrato empresarial, só que você fez para a família, o seu reajuste foi 18%, 19%, judicialmente você questiona esse reajuste, aí aplicaria, por exemplo, menos 8%. Isso. Faz o plano você, sua mulher e seus filhos. Porque eu também assim, as operadoras, elas aplicam em cima de um pool, né? Porque, por exemplo, quando nós fazemos coletivo empresarial, o próprio nome já fala, é coletivo empresarial. É um coletivo de pequenas empresas e aí aplicam em cima desse grupo. Isso. Porque se eu assumir sozinho o risco e eu ter um câncer, significa que a operadora pode me dar um aumento de 30%, 40%. A ideia do pool é diluir o risco. Então, é isso. O judiciário não reconhece a abusividade no reajuste por sinistralidade. Ele reconhece a abusividade na falta de transparência. Falta de transparência no cálculo. Do coletivo. Em qualquer plano coletivo. Seja pode por ser adesão ou empresarial. Pode ser um empresarial PME, que está agrupado com outros, pode ser o coletivo por adesão, que está administrado por uma administradora de benefícios, ou pode ser empresa grande, que a operadora não demonstra como ela chegou no índice. Né? O que o judiciário tem hoje como entendimento majoritário é de que o reajuste por sinistralidade ele não é ilegal, mas ele é abusivo se ele não for demonstrado pela operadora de forma clara e transparente de como se chegou nos geralmente reajustes. Não chega. E no judiciário não adianta juntar aquela planilha de receita e despesa. Eles querem documentos contábeis, eles querem efetivamente demonstração de que a despesa que eles alegaram que realmente ela existiu. Você usa uma vez por ano para fazer o seu check-up, e aí vem o reajuste lá 16%, como que eles justificam? Sim. Verdade. E é o comum, né? É o comum, 16, 20, 22. Nunca fez cirurgia? É comum. Não, e teve uma operadora, uma época que todo ano ela aplicava o mesmo índice, 35%, redondo. 35% no outro ano, 35% no outro ano, 35% para plano PME.
É estranho, né? Porque assim, você tem tanta gente usando o plano, tantas variáveis de cálculo, Todo ano tantos 35. números para você chegar em número exato, assim, todo ano, né? E, então, assim, por aí você já vê que tem inconsistência nos números, né? E quando você analisa as decisões judiciais, você vê que o judiciário dá oportunidade para a operadora demonstrar e a operadora não demonstra. Então, quer dizer, o judiciário não está fazendo não está dando um benefício para o consumidor porque ele achou que o consumidor, coitadinho, precisa de uma redução de preço. Não, vai Ele em cima está dos reconhecendo autos. a abusividade do reajuste porque a operadora não demonstrou o reajuste, né? E tem penalidade, doutor? Porque, por exemplo, igual essa operadora que o senhor falou, 35, 35, 35, aí eles vão lá e olham, aí descobrem que aqui teria que ter sido 17, aqui teria que ter sido 18, aqui teria que ter sido 12. Eles penalizam essa operadora por causa do... Não, na verdade, assim, a partir do momento que reconhece abusivo o reajuste, ele afasta o reajuste que aplicou, manda aplicar no lugar um outro índice... Para aquele cliente só. Para aquele cliente. Que normalmente eles adotam o da ANS... E o que o cliente pagou a mais nos últimos 3 anos, o judiciário determina a devolução. Mas no mundo ideal, que é a utopia, uma causa dessa comprovada deveria se aplicar em todas as outras. Mas é que assim, quando uma pessoa ingressa com a ação, a decisão judicial não pode extrapolar as partes que estão envolvidas nesse processo. Sim. A não ser que seja uma ação civil pública, que é movido por um ente que pode, né, que tem competência para ingressar com esse tipo de ação, por exemplo, o Ministério Público, alguma coisa assim. Aí a decisão tem um efeito que a gente chama de erga omnes, né, que atinge todos. Mas a decisão que é dada num processo individual só atinge aquelas partes. Como é que é o nome? Do que atinge todos? Erga omnes. Erga que omnes. Isso, dá o nome de corretora isso, hein? Erga omnes seguros. Pega todos. Erga omnes health. Health insurance. Brokers. Muito bom. Falando em reajustes, a gente tem o reajuste por faixa etária. Também tem muitas questões. Principalmente 59 anos. Principalmente 59 anos, que já chegou a ser 100% de reajuste. E tem aqueles contratos que são anteriores ao Estatuto do Idoso que tinham reajustes acima dos 60 também, né? 65, 75, cada 10 anos. Às vezes e tem uns que a partir dos 72 é todo ano, né? Anualmente, além coisa do anual, louco. Tem a faixa etária. Então, assim, nesses casos, isso foi tema de julgamento no STJ, eles definiram uma tese para isso, e o STJ disse o seguinte, que os reajustes por faixa etária não são ilegais, desde que estejam previstos em contrato, desde que não representem onerosidade excessiva para o consumidor e desde que não representem uma barreira para o consumidor idoso, né? Não seja uma discriminação contra o consumidor idoso. Então, vai ter que ser analisado caso a caso. Se é um reajuste aos 59 anos, que seja um índice razoável, o judiciário provavelmente não vai revisar, vai admitir esse reajuste. Agora, se for aquele reajuste proibitivo, né, que praticamente impede que o consumidor continue no contrato, aí pode ser que o consumidor consiga revisar esse índice na justiça. Mas a administradora ela já coloca no contrato. 70%. Tem alguns principalmente os contratos mais antigos, que não tem o percentual. Ou que a variação está em US também, que dificulta para o consumidor. Não dá para entender qual que é o... Que é uma unidade interna da operadora. Exatamente. Então, esses casos, o judiciário... E esses que tem reajuste anual em razão da faixa etária, também o judiciário entende que é discriminatório. Então, esses casos, normalmente, o consumidor consegue discutir. Qual a orientação quando o plano ainda está com carência para internação e a operadora não autoriza a internação em caso de urgência e emergência? Essa é uma questão que chega bastante. Fabi Freitas, obrigado, viu? Quando Conhece? É a esposa, né? Olha lá, vai falar suíço de novo. Quer fazer a declaração também? Essa é a hora, hein? Já tem todo dia. Ai, começou. Agora quer falar, já tem todo dia. Não quer falar igual a doutora agora, não. Ela já sabe. Aprendi. É só chinelada, violenta. O pai rabisca, o prédio não dorme. Eu vou aprender agora, né? Pô, nada como aprender com o advogado, né? Se o doutor falou desse jeito, agora meu negócio agora vai ser assim, amor. Você sabe que... Tá ligado. Tá ligado que sempre tem. Esse prédio vai tremer. Eu só não faço isso que minha mulher vai colocar aqui. Pegadinha do malandro. Pinóquio. Pinóquio.
Pinóquio é foda. E aí, gente, vamos para as perguntas, então? Bom, deixa eu responder aqui, né? Então a pergunta. Então, assim, essa é uma questão que sempre aparece. O beneficiário faz o plano, tá ainda no período de carência, mas tem alguma situação de urgência e emergência. Aí vai para o pronto-socorro e precisa de uma internação. Isso acontece muito, né? E aí a operadora só cobre aquelas primeiras 12 horas, né? E isso tem até súmula já no Tribunal de Justiça. Tem muito debate sobre isso. Assim, no judiciário, eles reconhecem que a urgência e emergência tem que se estender para o atendimento, para o que for necessário para restabelecer a saúde da pessoa, né? Até que ele tenha uma alta médica definitiva. Se esse beneficiário buscar a justiça, provavelmente ele vai ter sucesso. Mas as operadoras acabam se limitando à resolução que limita o atendimento só às primeiras 12 horas. Né? A lei não faz essa limitação, a lei só diz que... A lei dos planos de saúde só diz que a carência máxima para urgência e emergência é de 24 horas, né? E conceitua o que é urgência e o que é emergência. Mas a ANS editou uma resolução falando que essa cobertura de urgência e emergência é só pelas primeiras 12 horas, que depois o beneficiário ou vai ter que ser transferido para o SUS ou vai ter que arcar com o custo particular dessa internação. Eu tive uma experiência dessa. O cliente teve uma recusa de atendimento no hospital de rede própria. Estava em carência contratual, porém, agora no período de pandemia, em alguns momentos, gerou várias questões. Covid era urgência e emergência, de repente Covid já não era mais urgência e emergência. E foi nesse momento que ela precisou de um atendimento para uma criança. Então foi para o hospital quando ela se deparou com a recusa do atendimento. Meu filho não vai poder ficar porque eu estou no período de carência. Eu fui para o hospital para auxiliar, falei, pode fazer tudo, as primeiras 12 horas, tudo que for necessário, vocês têm cobertura, inclusive internação. E aí o hospital começou a debater que não ia subir para internação, a não ser que fizesse particular. Entendi. Aí eu acabei... É por causa do risco. Depois que sobe para internação, você não pode mais voltar para trás, declinar. Só quando tivesse. Não, assim, a Covid é uma urgência e emergência. Tem outras situações, a gente já pegou várias situações que o paciente vai para o pronto-socorro e lá ele descobre que depois das primeiras 12 horas ele vai ter que ou assumir particular ou ir para o SUS, né? Ou ser transferido para o SUS. Mas isso, assim, o judiciário tem decisões assim pacificadas de que é uma prática abusiva, o plano tem que cobrir inclusive a internação, ainda que se estenda por mais de 12 horas. E essa é uma das situações que podem ser já dano moral, tá? Porque aí de fato o paciente está em risco de vida, né? Tá com a integridade física dele colocada ali. Tem que ficar lá discutindo. Exatamente. Ele está vulnerável. E aí a situação de dor que ele já enfrenta ali em razão daquela situação urgente se agrava pela negativa do plano, né? Então isso pode ser já dano moral. Eu fiquei no período de umas 2 a 3 horas ali na porta do hospital, ali no pronto-socorro. Incrível que durante a madrugada, o quanto que isso é recorrente. Tinham já motins de mães e pais na porta do hospital. O que a gente faz? Recusou o meu também, o meu também. Que bairro que era? Ali na Zona Leste. Azulzinho. Que altura? Tatuapé? Por ali. Mas na radial... mais pro Belém. Pro Belém. Moca, sabe? Belém, Moca ou Moca. Acabei pagando a internação pro cliente. Nossa. E depois eu falei, depois eu brigo. Acabei não brigando, acabou ficando... Mas gastou quanto? O procedimento de internação, R$6.000. Nossa. Mas aí depois você faz o calção, né? R$6.000, depois eles fizeram a devolução do que não tinha sido utilizado. Ou você paga o excedente ou você paga a devolução. Aí eles devolveram 3 e pouquinho. O custo total ficou 2.700. Mesmo Às assim, vezes o desgaste para brigar na justiça não vale a pena, né? Aí eu acabei pensando esse é o grande problema no nosso país, doutor. Muitos não buscam, né? Já desiste. As coisas não mudam porque se eu tenho uma empresa que tem 10 mil clientes e 100 fez um processo contra mim, ainda vale a pena eu continuar agindo errado. Não, agindo errado. Porque, né, outros 9.900 pagaram tudo bonitinho, tá tudo bem. No caso do reajuste, brigou e conseguiu. E as outras centenas e milhares que não brigou pelo reajuste? Eles nem estão sabendo o que acontece.
É bem isso mesmo. Essa questão do reajuste, chega um momento que fica proibitivo, né? Esses dias eu atendi um cliente que ele falou assim, olha, eu estou pagando, era um grupo, nem lembro quantas vidas eram, mas enfim, ele falou, estou pagando R$14 mil. Se eu fizer o mesmo plano com a mesma operadora hoje, ele vai custar 7. Tá no mercado. A mesma operadora, o mesmo plano igualzinho vai custar 7. Então, assim, da onde sai essa lógica? Não entendi ainda, né? Por que o mesmo plano custa 14 para um e 7 para outro? É que o aumento comercial é diferente do aumento... A gente costuma sinalizar ao cliente que no máximo em 2 anos, aquele plano dele já não vale mais a pena, a gente consegue uma condição melhor. Então, mas assim, pensando em termos de risco, né? De planos, principalmente esses PMEs que estão agrupados, o que justifica em termos de risco um plano ser o dobro do outro plano igual, né? Com a mesma característica, porque é uma cotação feita com os mesmos beneficiários, né? Então, assim, é óbvio que está desequilibrado. Mas será que quem está lá dentro não está diluindo um produto que já existe e quem está aqui fora ainda não entrou nessa diluição? Então, mas... Porque, por exemplo, eu quero entrar no plano, mas eu não estou no plano. Então, ficticiamente, pensando de uma forma fictícia, a operadora não pode contar comigo porque eu não estou no plano. Mas quem está lá dentro está pegando aquele bolo e diluindo. Então, está diluindo o risco, está diluindo os custos, está lá dentro. É que assim, se a gente pensa em mutualidade, todos têm que assumir o risco, inclusive quem entra, né? E eu percebi também que existe, eu não sei se eu estou errado, tá? Eu estou falando alguma coisa assim, mas eu percebi também que existe uma briga comercial aqui fora também. Porque se ele coloca o valor dele aqui 16 mil e a outra operadora está 7, por mais que no 7 ele vai levar prejuízo, mas ele aqui vai tomar todos os clientes dele. Porque está 7. É que o modelo permite isso, né? Então, assim, você ganha o cliente com um preço menor, depois que ele está lá dentro, e principalmente se está em tratamento, se é idoso, ele vai ter tanta dificuldade de sair que a operadora faz o que ela quiser com esse cliente, né? Reajusta o quanto quiser. Uma questão interessante, não sair, mas talvez um atendimento precário. Algumas operadoras, elas usam a estratégia comercial de redes bem interessantes, como alavancagem de negócio. Então, com uma rede que oferece hospitais bacanas e o custo baixo. Só que isso é um período comercial de 3 a 6 meses. Depois começa o descredenciamento da rede. E nas normativas que a gente conhece é que se houver o descredenciamento de um hospital na região X ou Y, preciso que suprir nessa região algo de um mesmo padrão ou atendimento. Mas a gente não vê regulação para isso. As operadoras simplesmente, lá na Zona Norte, não tem nenhum hospital que atenda mais. E porque não tem outro para ela colocar. Porque assim, a legislação diz que tem que ser substituído por outro de categoria equivalente. Essa não pode representar uma redução na amplitude, né, da rede credenciada. Então, quer dizer, ele não pode ir reduzindo o número de hospitais que ele oferecia. Mas, de fato, não existe uma regulamentação que obrigue que esse outro hospital tem que ser no mesmo bairro de onde ele descredenciou, na mesma região. Às vezes, se for na mesma cidade, a ANS pode ser que já admita, né? Então, existe uma lacuna aí com relação a isso. Mas é uma questão que, enfim, precisaria aprimorar a regulamentação. São bastante detalhes que vão no interior, não sei se já está vigente ou se estão ainda criando a resolução nesse sentido, se está em consulta pública, mas a ideia era permitir a substituição por hospitais, mesmo que fosse em cidade limítrofe. Né? Porque cidade o quê? Limítrofe, cidade próxima, né? Vizinha. Justamente para o plano não ficar na mão daquele único hospital que tem naquela cidade, né? Então, casos de Unimed, né? Casos de Unimed. Então, talvez tenha, eu não lembro se essa resolução já passou ou se ainda está em elaboração, mas tem uma regulamentação nesse sentido para o interior. Agora, para São Paulo, que é uma cidade, né, enorme, né, com bastante opção. Com bastante opção, talvez teria que ter, não só São Paulo, você tem outras capitais também que tem essa característica, talvez teria que ter aí uma previsão de que tenha que ser, enfim, um raio X para que o beneficiário também não fique sem hospital na região, né? Acho que é interessante, deixa eu ver se tem 5 minutos ainda para o quiz.
Essa pergunta acho que cabe e o doutor, se puder ou se souber algo nesse sentido. No mercado comercial, a cidade de São Paulo é uma cidade com bastante opção de hospital. Uhum. E, naturalmente, isso faz com que o preço do plano de saúde aqui na capital ele seja um dos mais caros do Brasil. Uhum. Então, as operadoras deixam tabelas liberadas de interior de São Paulo, de litoral, oferecendo isso de forma aberta. Porém, existe já alguma demanda, por exemplo, existente de clientes que tinham plano em interior ou litoral e por acaso tiveram rescisão? Olha, não por ter feito no interior ou litoral. Eu sei que existe essa prática, né? Tem operadoras que oferecem planos mais baratos no interior. Tem 30, até o interior 1, interior 2, interior 3. 30% a 50% mais barato. Quanto mais longe de São Paulo, mais barato. Então, assim, existe essa prática, é uma prática que foi criada e é estimulada pelas operadoras. Acho que seria até uma conduta contraditória a operadora fazer uma oferta dessa e depois cancelar o plano porque o consumidor, enfim, optou em mudar a sede da empresa dele para o interior. Mas não vi nenhuma rescisão por este motivo, né? Normalmente, quando as operadoras rescindem, elas nem dão muito motivo. Elas rescindem, dizem que a rescisão unilateral, tem permissão no contrato e não explicam muito o motivo. E aí a gente acaba tratando como rescisão imotivada. A rescisão unilateral, uma questão em amigos de advocacia, alguns preferem ter planos coletivos pela CASP do que ter um plano coletivo empresarial. Porque, teoricamente, tem muito mais a rescisão imotivada é mais fácil acontecer no empresarial. No coletivo tem que se derrubar uma pólice toda. É quase que raro de acontecer. É mais difícil, apesar que tem, né? Aliás, tem uma operadora cancelando alguns planos agora, coletivos por adesão. A gente está passando aí por esse momento. Mas é mais difícil acontecer. Normalmente os planos coletivos por adesão não sofrem esse tipo de rescisão da carteira toda. Isso é mais comum em plano empresarial. Mas não que o risco não exista, né? Ele só é mais difícil de acontecer. Mas eu, juridicamente, conheço um pouco de lei e eu posso economizar 30% ao mês, 50% ao mês. Que é a média. Sou prejudicado de alguma forma? Eu sou um advogado hoje, prefiro ir para um plano coletivo por adesão. Igual o caso de vocês. Vai lá mas tem o caso, plano depois vai lá e por muda um empresarial, pro com medo de uma rescisão imotivada. Eu tenho que ter medo disso ou não, na verdade... Ou pelo bolso? Na verdade, se for pelo bolso, ele não vai para o coletivo por adesão, porque acho que ele é mais caro, né? Os coletivos empresariais, eles têm um valor mais baixo. Mas assim, o coletivo empresarial, ele tem, depois que criou o pool, essa história de rescindir de forma imotivada ficou um pouco mais difícil. Ainda tem, mas ficou um pouco mais difícil. Mas eu acho que a criação do pool reduziu um pouco esse risco, né? Porque antes a operadora identificava um contrato que era deficitário, ela sabia que ela não ia conseguir reajustar o quanto ela queria ali, né? Porque ia ficar impossível de pagar e ela cancelava o contrato. Agora no pool isso dilui então essas situações estão diminuindo. Eu acho que assim, o risco existe, mas qual outra opção que ele vai ter, né? A gente não tem mais planos individuais e familiares no mercado. A grande questão que eu falo, cadê o plano individual? Ele existe, que é o plano referência, né? Mas ele não é comercializado. Não é. E quando ele é caríssimo e com uma rede super restrita. Recentemente a gente teve um dos clientes que fez o plano de saúde, já ciente que ele não tinha direito da cobertura do parto. Ele fez já depois da gravidez, então o parto a termo ele não teria condição. E a gente recomendou que mesmo assim é interessante ele ter para que ele faça todo o acompanhamento de pré-natal e depois a continuidade no nascimento da criança, se tiver alguma eventual necessidade, até um neonatal, para que ele ficasse tranquilo em relação a isso. Em resumo, o parto foi feito dentro de uma rede própria, pago, e ele tinha o plano contratado dessa rede própria. O filho veio com alguma lábio coisa... leporino. Lábio, esse aí é o termo. E aí eles não deram a cobertura.
E a gente falou Não deram cobertura o quê? Pro parto? pro filho. O parto ele pagou. Tá. Particular. Não deram cobertura pro tratamento pro decorrente. Isso, pro tratamento. Não era uma criança X. Porque às vezes eu falo assim, quando a criança nasce no plano A, ela é uma criança plano A. Quando ela nasce no plano B, ela é uma criança plano B. Por exemplo, acontece às vezes assim, o pai tem um Sul América, a mãe tem um Bradesco. A criança nasce pelo Bradesco, então ela é uma criança Bradesco. Ah, não, sim. Entendeu? Aí na cobertura do pai... Mas se não me engano, a gente vai aproveitar o doutor aqui. Tanto o plano do pai como o da mãe Aceita. são extensivos para criança. Pergunta boa, hein? Na verdade pode incluir inclusive nos dois. Ó. Nada proíbe que uma pessoa tenha 2 planos. Ela só Sim, não pode sim. exigir a mesma cobertura dos dois, Não né? precisa gerar, E a né? carência? Então, a carência, na verdade, aproveita a do pai ou da mãe, conforme 30 ela for, dias? se ela for incluída dentro dos 30 dias, né? Então, ela vai entrar... a única coisa é que o plano tem que ter a segmentação de obstetrícia. Então, assim, ele tem que ter... tem que ser um plano contratado com a segmentação de obstetrícia e aí o filho, desde que incluído dentro dos primeiros 30 dias, ele entra aproveitando as carências do pai ou da mãe, né? Dependendo de quem for o titular. Então, ele pode ser incluído nos 2 planos. Agora, aí precisa ver a natureza desse tratamento dessa criança. Se é um tratamento de urgência, eu não sei se o lábio leporino Não. exige não é um urgência. tratamento de urgência. Se for um tratamento de urgência, que já tem que fazer logo após o parto, tem que ser coberto, porque entra na hipótese da carência para urgência e emergência, que são as 24 horas, né? Que o pai e a mãe já cumpriram. Agora, se for um tratamento eletivo e se o pai ainda tiver em carência, pode ser que essa criança entre com esse tipo de carência. O que não pode ter para essa criança é carência para doença pré-existente. Tá? Ele vai ter a carência, eventualmente, dos 180 dias para internação para procedimentos eletivos, coisa assim. Mas Então, mesmo qualquer que essa procedimento, mesmo que o parto não tenha sido feito pelo plano, qualquer procedimento de urgência, a criança pode estar coberta pelo plano da mãe ou do pai. Desde que ela seja incluída nos primeiros 30 dias após o nascimento. Mas é a inclusão dentro dos 30 dias. Porém, a gente está falando de nascimento. Sim. Aí, normalmente, o hospital pede autorização com o código de identificação do titular, que é o pai ou a mãe. Tá. Entendeu? É o RN de fulano. E aí, dentro dos primeiros 30 dias, Tem que fazer o pai processo ou a de mãe inclusão. precisa fazer o pedido de inclusão. Inclusive nesse caso a gente teve que protocolar a inclusão para sair um número da inclusão Entendi. para passar pro pai, Não, que era uma mas- exigência do hospital. o hospital ele tem como pedir autorização utilizando o cartão de beneficiário do titular. Tá? Então ele só vai... Até porque são 30 dias e ele tá E tranquilo ele quanto a fatura isso. como RN do tal. E aí, dentro de 30 dias, faz a inclusão para que essa cobertura seja obrigatória. Tá? Só essa observação. Dá pra depois Cê é entender. louco. Doutor, Esse- faz uma homenagem. Da mochila Esse que roubaram. idosos nas demandas foi um achado, assim, um dado interessante, Sorteio. porque ele mostra que na justiça os idosos representam cerca de 34%, se não me engano. Bastante. 34% das ações na justiça são movidas por pessoas idosas ou que estão discutindo algum tema relativo ao idoso. Mas na carteira geral de planos de saúde, né, o idoso representa só 12%. Então, quer dizer, ele tem uma desproporção, né? Então, ele busca mais a justiça, talvez por ser mais alvo aí de práticas abusivas. Sim. É uma questão interessante, foi um achado aí da pesquisa. É porque o maior índice de... Eu sempre falo isso pro cliente. O cliente fala assim, mas eu não tenho queixa. Aí eu falo, olha, talvez você não tenha queixa porque você não utiliza. Porque quem vai sentir mais é quem mais utiliza. E o idoso é o que mais utiliza. Então o idoso ele acaba sendo penalizado mais porque ele usa Sim, mais. é verdade. É o que mais utiliza, é o que está sujeito a reajustes mais altos, é o que está sujeito a ser excluído do plano depois que se aposenta, ou ter uma cobrança elevada depois que
ele se torna um inativo da empresa. Então, são várias questões, né? O idoso está sujeito a várias práticas abusivas. Ixi. Muita Moço, coisa. a operadora aí que fica embaçando na nossa, agora, pai, ó, tô num pano monstro, filho, Não, esquece. e não tem segredo. O importante é que a gente quer mostrar aqui que o cliente ele tem acesso a todos os canais. E nós, como intermediários, nós também temos que dar informação e orientação adequada. Hoje foi importante. E quando faltar por parte da operadora a cobertura que é de direito, o próprio nome já diz, ele pode usar todos os canais possíveis. E um deles é o canal judicial. Esse livro aqui eu vou usar na minha venda, velho. E uma coisa que eu sempre digo, assim, abusos, exceções podem existir na judicialização, Sim. mas isso o próprio judiciário combate. Né? O judiciário é muito atento. Se tem consumidor querendo abusar do direito de ação, o próprio judiciário vai ser atento a isso e vai impedir. Né? Agora, quando você tem temas que de forma recorrente o judiciário demonstra que o consumidor tem razão, é porque, de fato, alguma coisa está errada e alguma coisa precisa ser revista. Né? Então, a gente não pode enxergar o judiciário como o causador de algum problema. Não, ele é sintoma de um problema que existe e que não nasceu no judiciário. Ele nasceu antes, nasceu na relação da operadora com o cliente, nasceu no momento que a operadora não viu o cliente dela, não solucionou o problema, no momento que a operadora não deu as informações adequadas na fase de contratual, que a gente chama, no momento que ele está ali conhecendo o plano de saúde, e isso vai lá na frente gerar um conflito, gerar uma briga, e isso acaba refletindo no judiciário. Né? Então o judiciário vai sempre ser o sintoma desses problemas. E um índice super interessante foi passado aqui, 23% dos casos que estão em ouvidoria, a última pesquisa da ANS, né? A própria ANS é um painel que está disponível. Quem entrar no site da ANS vai ver. Está na primeira página, foi divulgado semana passada, que mostra que das reclamações assistenciais feitas nas ouvidorias, só 26% foi solucionada. Né? Então, quer dizer, um quarto dos problemas foram resolvidos pela operadora. Eu tenho 70% a 80% dos clientes continuam não sendo atendidos mesmo após uma sinalização de ouvidoria. Exatamente. Assim, era um dado que a gente já suspeitava, a gente só não tinha o dado, né? A gente já sabia mais ou menos porque... Sabia que era um índice alto, né? A gente sabia porque os clientes chegam na gente dizendo, procurei a operadora, não consegui falar, ou me deram uma resposta padrão, genérica, você fala lá com o atendente ou nem com o atendente, enfim... e a gente vê que o consumidor ele é pouco ouvido pelas operadoras, né? E esse dado ele só mostra o que a gente já sabia, que o consumidor não consegue resolver o problema dele com a operadora. Né? Então, se a operadora quer reduzir a judicialização, começa conversando com o cliente dela. Né? Para a operadora, administradora, você que quer diminuir, então, toda a sua judicialização, crie canais mais interativos com o cliente, ou de mais fácil acesso, porque a grande dificuldade é que o cliente hoje, se ele pegar uma central de atendimento, ele às vezes não consegue nem chegar no atendente, porque você primeiro diz que o número do seu contrato. Que às vezes você não sabe nem o número. Aí você não sabe o número. O número, então, se você não sabe o número do contrato, o seu código de cliente. Ele nem imagina o que é isso. Ele pergunta pro corretor, o corretor também não sabe, porque a gente sabe que a gente aqui está entregando informação, mas nem todos os corretores têm informação adequada. E às vezes falta para entregar para o cliente. Aí fica todo mundo perdido e ele não consegue nem ter acesso a um canal de reclamação. E o que é muito ruim é a sensação de não ser ouvido, né? O cliente ele chega muitas vezes com essa sensação de que ele não foi ouvido, de que o problema dele não foi de fato analisado com cuidado pela operadora. Né? Então essa sensação é muito ruim. E, enfim, ele acaba muitas vezes buscando a via judicial porque é a única que vai resolver o problema dele. Né? Sim, verdade. Show. Muito bom. E aí, Dá? Fiquei com o gosto de quero mais. Acho que foram várias questões interessantes, mas acho que ainda a gente precisa de mais. Segundo fácil. Acho que tem... Ou o operador ajuda o cliente, ou a Vilhena Silva Advogados ajuda o cliente. Já é. Isso aí. Oi, pai, E agora vai chegar o podcast, vou mandar só para o cliente. Oi, eu posso fazer tal coisa? Falar aqui, ó, segue o link. Tem a entrevista completa. Aproveita, doutor, e fala um pouquinho. Quais são os canais de contato? Isso. Como faz para achar o Vilhena Silva ele está presente em todas as redes sociais, né? No Facebook, Instagram, no YouTube. Nós temos nosso site também, tem acesso ao nosso blog, tem bastante conteúdo lá, então
quem quiser acessar, conhecer um pouco mais, ter acesso a esse conteúdo, tem, enfim, vários artigos que foram escritos pelos advogados do escritório. A gente deve lançar ainda esse ano uma coletânea de artigos, né? Então a gente vai divulgar também. Isso vai ser divulgado nas redes sociais, no site do escritório. Então, quem tiver interesse, segue o Vilhena Silva, acessa nosso site, vai ter acesso a bastante conteúdo. E a gente está sempre à disposição para conversar. Você viu que eu fiquei com seu livro o tempo inteiro, né? É. Eu quero só 5% do que vender através do quadrinho. História, corretor. Pois é. Você, ó, que quer se atualizar, irmão. Você é louco, pai. Você descobriu coisas que... Você sanou dúvidas? Com certeza, sempre. Acho que conhecimento nunca é demais. Eu tive o privilégio já de conhecer há uns 2 anos atrás Você já tinha se atualizado. a Vilhena, através de um convite de palestras gratuitas que eles oferecem para tanto clientes como para quem está em busca de conhecimento. E na época ainda não tinha pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, acho que eu tive o privilégio e tenho acompanhado desde então. A gente fazia bastante palestra lá no nosso espaço, convidava clientes, né, pessoas que estavam interessadas. E agora com a pandemia a gente tem usado, enfim, as redes sociais, não tem jeito. Mas a gente continua com essa intenção, né, de levar informação cada vez mais para o consumidor. Vocês colocam bastante informações, né? Vocês colocam bastante informação na própria rede social. Sim. Informações detalhadas do processo e tudo mais. Sim. Algumas porque, vezes às vezes serve de estudo de caso, né? Eu uso e coloco no Instagram da geração, eu coloco no status. O que saiu de lá para que os clientes possam ter acesso a informação nova aqui de causa que aconteceu recentemente. Isso. Que é tudo base, né? É isso aí, a informação que está lá disponível, né? Para quem quiser consumir essa informação, está lá disponível. E é bom o corretor estar atualizado para falar para o cliente o que ele tem realmente direito, velho. Ou seja, não deu cobertura, nego? O Rafael rouba neles. Esquece! É poucas. E aí, Miramontes, meu parceiro, cachorro belga. Muito bom, viu? Bulldog francês rústico. Fala. Hoje foi muito bom. Dá um beijão no coração aqui se quiser. Essa é a hora. Galera, obrigado pela audiência. Família, tô chegando por aí. E obrigado, doutor, pela presença, por tudo que passamos hoje. E ele é o que sai correndo, hein, família? E tamo junto. Hoje eu vou ficar até o fim. Que milagre. Tiagão? Obrigado, amigos, por compartilhar mais esse momento. Obrigado, MCM, produtora, pelo apoio. Obrigado, Rafael, pela disponibilidade. Vilhena, pelo apoio também aqui, porque você representa a Vilhena também. Então, pra gente foi de grande valia aqui. Eu tenho certeza que a audiência também conseguiu absorver pelo menos alguma informação que vai usar no dia a dia. Boa. Obrigado, Miramontes. Cachorro belga monstruoso. O homem mais elegante do podcast. Ah, tá. Hoje foi o doutor, hoje o doutor tava arrasando. Não, hoje o doutor tá demais, né? Hoje ele caprichou mais, né? Tá ligado? Tá elegante. Tiagão, obrigado. MCM, tá ligado? Esse livro aqui é de baita conteúdo. Doutor, muito obrigado também. Você é monstruoso, você é louco. Você tirou várias dúvidas, várias questões aí, que não só para o corretor, mas também para os clientes. Foi muito importante a sua entrevista, a sua resenha. Obrigado, viu? Legal, eu que agradeço. Essa doação, né? Porra, velho, isso é louco. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma conversa muito, muito gostosa aqui. E estou à disposição. Quando quiserem conversar de novo, estou à disposição. Tá ligado? Deu mancada! Rafael rouba neles, tio. É pouco, quero saber de nada. Quer saber? Já deu também. Um abraço, tchau, tchau.